130. Versículo 130. Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. La exposición de tus palabras alumbra a entender a los simples. A primeira frase desse verso, La primera frase de este versículo podemos usar uma tradução alternativa, segundo o texto original. podemos usar una traducción alternativa según el texto original. A ideia aqui, então, é a entrada das tuas palavras dá luz. Y la idea principal aquí es que la entrada de tus palabras da luz. Vamos pensar nessa frase. Vamos a pensar en esta A frase. entrada das tuas palavras dá luz. La entrada de tus palabras da luz. Por isso, nesse mesmo salmo, nós temos o seguinte verso. Por eso en este mismo salmo encontramos el siguiente versículo. Verso 105. En el versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Es a mis pies tu palabra e luz para os meus caminhos. y lumbrera a mi camino. Como o irmão disse na abertura, Como nuestro querido hermano ha dicho en la abertura, é sempre um imenso privilégio e uma grande responsabilidade estarmos reunidos es siempre un inmenso privilegio y una enorme responsabilidad estar reunidos alrededor de la palabra del Señor. porque, meus amados irmãos, o Por- ministério da palavra não é o centro da vida da igreja. Porque, mis queridos hermanos, el ministerio de la palabra no es el centro en la vida de la iglesia. Nem mesmo o ministério da palavra é o centro. Y ni aún el ministerio de la palabra es el centro. Cristo mesmo é o centro. Cristo mismo es el centro en la vida de iglesia. Agora, é certo que Ahora, es cierto que o Espírito Santo usa, sobretudo, a palavra de Deus Es cierto que el Espíritu Santo usa sobre todo la palabra de Dios para revelarmos a grandiosidade de Cristo. para poder revelarnos la grandeza de Cristo. E se perdemos a visão e a grandiosidade de Cristo, Y si perdemos la contemplación de la grandeza de Cristo, o mistério da palavra perde o seu significado. el ministerio de la palabra pierde su significado. Nosso Senhor, quando ressuscitado, caminhando junto com aqueles discípulos de Emaús, Nuestro Señor, cuando había resucitado y estaba caminando junto a aquellos discípulos en Emaús, ele tomou as Escrituras, Él tomó las a escrituras, lei, os profetas, os salmos, la ley, los profetas, los salmos, para que anunciasse a eles tudo o que a respeito dele estava escrito. para poder anunciarle a ellos todo lo que en relación a Él estaba escrito. Ou seja, o centro da palavra e, consequentemente, do ministério da palavra O sea, el centro de la palabra y consecuentemente el ministerio de la é o palabra próprio Cristo. es el propio Cristo. Antes que oremos uma vez mais juntos, gostaria que isso ficasse fixo em nossos corações. Antes que oremos nuevamente, me gustaría que esto quede fijo en nuestros corazones, se fije. Se o Senhor permitir, teremos 5 ou 6 tempos juntos compartilhando a Si palavra. el Señor permite, vamos a tener 5 o 6 tiempos juntos en el compartir de la palabra. O que é que estamos buscando? ¿Y qué estamos buscando? A quem desejamos ver? ¿A quién deseamos ver? O que significam essas escrituras sagradas ¿Qué para significan nós? las escrituras sagradas para nosotros? Apenas profecia, Solamente profecía, história, historia, poesia? poesía, Quem sabe elucubrarmos com relação a eventos futuros? quién sabe buscar cosas en relación a los eventos futuros. Qual é a finalidade da palavra de Deus? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Uma vez mais, Una vez más, revelar para o povo de Deus revelar al pueblo de Dios a grandiosidade de Cristo. la grandeza de Cristo. Esse imenso Cristo, Este inmenso Cristo que nunca, nem agora e nem por toda a que eternidade, nunca, ni ahora, ni por toda la eternidad, nós o esgotaremos. lo agotaremos. Para usar uma figura simples, Y para poder usar una figura se simple, pudéssemos colocar Cristo em uma mesa de cirurgia si pudiésemos colocar a Cristo en una mesa de cirugía e pudéssemos dissecar tudo o que ele é, y pudiésemos
ver todo lo que Él es, absolutamente tudo, absolutamente todo, então nós seríamos maiores do que Ele. entonces nosotros seríamos mayores que Él. Nunca nós poderemos conhecer absolutamente tudo do que Ele é. Nunca podremos conocer absolutamente todo lo que Él E es. sabe qual é o motivo? ¿Y saben cuál es el motivo? Ele é o Cristo de riquezas insondáveis, Él es el Cristo de las riquezas inescrutables. inesgotáveis Inescrutables e inesgotáveis. y también inagotables. Nós teremos toda a eternidade Tendremos toda la eternidad descobrindo mais da grandiosidade desse mesmo Cristo que hoje nos alcançou. descubriendo más de la grandeza de este Cristo que nos ha alcanzado. Então que o Senhor nos ajude nesses dias em que Ele tem despertado o seu povo, Entonces que el Señor nos pueda ayudar en estos días que Él mismo ha despertado a su pueblo que realmente seja um despertamento espiritual para Cristo y que sea realmente un despertamiento espiritual hacia Cristo e não para as coisas de Cristo. y no para las cosas de Cristo. Porque se o nosso coração está centrado nele mesmo, Porque si nuestro corazón está centrado en Él mismo, essas coisas que rodeiam esse centro estas cosas que rodean este centro estão voltadas para o centro de gravidade. están vueltas hacia el centro de gravedad. Se nós tomarmos um quebra-cabeça Si tomásemos un rompecabezas e retirarmos dele uma peça y si sacásemos una sola pieza e olharmos para essa peça todo o tempo, y mirásemos a esta pieza todo el tiempo, tentando descobrir o que ela significa. intentando descubrir lo que ella significa. É uma peça, Es una pieza, faz parte do todo. pero hace parte del todo. Ela tem o seu lugar no todo, Ella tiene su lugar en el todo, mas ela não é o todo pero ella no es el todo e ela perde o sentido se ela for retirada do todo. y ella pierde el sentido si es retirada del todo. Assim é com relação à palavra de Y Deus. así es con relación a la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, versos 10 e 13. versículos 10 y 13. Os dois versos dizem assim: Los dos versículos dicen así: porque a palavra do Senhor vos será. porque la palabra del Señor será Preceito sobre preceito, regra sobre regra. preceptos sobre preceptos y reglas sobre reglas. Um pouco aqui, um pouco ali. Un poco aquí y un poco allí. Assim é a palavra de Deus. Así es la palabra de Dios. A Bíblia é, como revelação de Deus, a Bíblia é autoconsistente. La Biblia es como la revelación de Dios autoconsistente. Ela não carece de nenhum instrumento externo a ela para que ela seja interpretada. Ella no carece de ningún instrumento externo a ella para que ella misma sea Ela é interpretada. autointerpretativa. Ella es autointerpretativa. Um pouco aqui, um pouco ali. Un poco aquí y un poco allí. Por isso, quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, Por eso cuanto más nosotros nos zambullimos en la palabra de Dios, mais essas peças desse quebra-cabeça más de estas piezas de este rompecabezas são colocadas nos seus lugares. son colocadas en sus lugares. Então podemos ver aquele quadro lindo. Y entonces podemos ver aquel cuadro hermoso. E que face nós vemos nesse quadro? ¿Y qué rostro vemos en este cuadro? É uma única face. Si encontramos solamente un único rostro. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, verso 6. al versículo 6, Deus que disse: dice que Dios dijo de trevas resplandecerá a luz. que de tinieblas resplandezca la luz. E esse mesmo Deus Y este mismo Dios resplandeceu nos nossos corações. resplandeció en nuestros corazones. Para qual propósito? ¿Para cuál propósito? Apenas para nos salvar, Solamente para poder perdoar salvarnos, nossos pecados, perdonar nuestros livrarmos da pecados, condenação. librarnos de la condenación. E isso já seria algo maravilhoso. Esto ya sería algo maravilloso. Mas é muito mais que isso. Pero aún hay mucho más que esto. Ele resplandeceu nos nossos corações Él resplandeció en nuestros corazones para iluminação do conhecimento para iluminación del conocimiento da glória de Deus de la gloria de na Dios face de Cristo. en la faz de Jesucristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Este es el ministerio del Espíritu E Santo. esse é o ministério da palavra de Deus. Y este es el ministerio de la palabra de Dios. Certa vez, conversando com um irmão ancião,
En una ocasión, cuando estaba conversando con un hermano anciano, hoje está com mais de 90 anos de idade hoy él ya tiene más de 90 años de edad e servindo o Senhor por décadas. y él ha servido al Señor durante muchas décadas. Ele estava lendo uma obra específica de Theodore Austin Sparks. Y él estaba leyendo una obra específica de Teodoro Austin Sparks. E ele disse assim, Y él dijo así, em uma comunhão, en una comunión, ele disse, irmão, él dijo, hermano, eu vejo que o meu Cristo yo veo que mi Cristo não é tão imenso quanto o Cristo de Sparks. no es tan inmenso como el Cristo de Austin Sparks. Você entende isso? ¿Usted entiende É esto? o mesmo Cristo. Es el mismo Cristo. Mas quando o Espírito Santo Pero cuando el Espíritu Santo vai lançando mais luz sobre essa pessoa gloriosa, nos va dando más luz sobre esta persona gloriosa, então esse imenso Cristo, entonces este inmenso Cristo de riquezas insondáveis, de riquezas inagotables, ele vai ocupando a nossa visão e os nossos afetos Él va ocupando nuestra visión y nuestros afectos de tal forma de tal manera que esse Cristo inesgotável que este Cristo inagotable vai enchendo esse pequeno e limitado vaso, va llenando este pequeño y limitado vaso, de modo que ele então seja tudo em todos. de tal manera que Él sea todo y en todos. Quantas frases distintas Paulo usa para significar a mesma coisa? ¿Cuántas frases distintas Pablo usa para mostrarnos la misma cosa? Por exemplo, Por ejemplo, para mim, o viver é Cristo. para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifestar, se manifieste, nós seremos semelhantes a Ele. nosotros seremos semejantes a Él, Porque havemos de vê-lo porque como Ele é. también lo veremos como Él es. Em Colossenses 3, então, En Colosenses 3, entonces, Cristo é a nossa vida. Cristo es nuestra vida. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por esto. Mas em Filipenses 1, 21, há mais. Pero en Filipenses 1:21 dice algo más. Cristo não é apenas nossa vida. Cristo no solamente es nuestra vida, Cristo é nosso viver. Cristo es nuestro vivir. Nem mesmo a igreja é nosso viver. Ni aún la iglesia es nuestro vivir. Por mais preciosa que a vida da igreja seja. Por más preciosa que la vida de iglesia sea. E assim é. Y así es. Mas para nós, viver é Cristo. Pero para nosotros el vivir es Cristo. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, antes que prossigamos, antes que prosigamos, vamos uma vez mais orar juntos. vamos nuevamente a orar juntos Para que em todos os tempos que teremos juntos, para que en todos los tiempos que tendremos juntos haja uma única busca nos nossos corações. pueda haber solamente una única búsqueda en nuestros E que corazones se traduza em uma oração ao y Senhor. que se pueda traducir en una oración al Señor. Talvez como aquelas palavras daqueles gregos que queriam encontrar-se com Jesus. Tal vez como aquellas palabras de aquellos griegos que se querían encontrar con Jesús. Em João capítulo 12. En Juan capítulo 12, Aquela comitiva de gregos aquella comitiva de griegos buscaram a Filipe que le habían buscado a e Felipe disseram assim: y le dijeron así: queremos ver a Jesus. queremos ver a Jesús. Essa é a nossa necessidade. Esta es nuestra necesidad. Então vamos orar uma vez mais. Entonces vamos a orar nuevamente. Amado Pai Celestial, Amado Padre Celestial, abre o nosso entendimento abre nuestro entendimiento para que, pelo ministério do Espírito Santo, para que por medio del ministerio del Espíritu Santo Cristo seja visto, Cristo sea visto que nossos afetos e nosso coração y que nuestros afectos y corazones sejam mais conquistados, sean cada vez más conquistados que nossa oração seja: y que nuestra oración sea: queremos ver-te com mais clareza, queremos verte con más claridad, amar-te com mais ternura amarte con más ternura e seguir-te mais de perto. y seguirte más de cerca. Assim nós clamamos Así nosotros clamamos pelo ministério do Espírito Santo, por el ministerio del Espíritu Santo para que as escrituras que Ele mesmo soprou para que las escrituras que Él mismo sopló sejam interpretadas por Ele mesmo Sean aos nossos corações. interpretadas por Él mismo a nuestros corazones. Confiamos todo o tempo que teremos nas Tuas mãos. Confiamos todo el tiempo que tendremos en tus manos. Glorifica o Teu nome. Glorifica tu nombre. Mostra-te mais a nós. Muéstrate más a nosotros. Ensina-nos. Enséñanos. Queremos, como Maria, estar quedados aos Teus pés. Queremos ser como María que se quedaba a tus pies. Esperamos toda a provisão de Ti. Y esperamos toda la provisión de Em ti. nome do nosso Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amados irmãos, vamos dar então um primeiro passo. Amados hermanos, entonces vamos a dar el primer paso. Abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 20. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Iremos tomar, com a ajuda do Senhor, todo esse tempo introdutório
Y vamos a, en este tiempo de introducción, tomar e vamos meditar, estudar e meditar y vamos a estudiar y meditar desde o verso 17, a partir del versículo 17, Atos 20 e 17, Hechos 20, versículo 17, até o final do capítulo, hasta el final del capítulo, verso 38. en el versículo 38. Qual foi o tema geral que foi dado para esse encontro que teremos nesses dias? ¿Cuál ha sido el tema general que fue dado para este encuentro que tendremos en estos días? O serviço ao Senhor na casa de Deus. El servicio al Señor en la casa de Dios. Então, qual é o nosso foco principal? Entonces, ¿cuál es nuestra meta principal? Quais são os elementos e os princípios relacionados ao serviço na casa de Deus? ¿Cuáles son los elementos y los principios relacionados a la casa de Dios? Porque de uma forma ou de outra, Porque de una manera u otra, conforme nos foi informado, de manera que nos ha sido informado, a grande maioria dos irmãos que aqui estão la gran mayoría de los hermanos que están aquí estão ativamente envolvidos naquilo que toca o serviço da casa de Deus. están activamente envueltos en lo que toca en relación al servicio en la casa de Dios. E isso é um imenso privilégio Y para esto nós. es un inmenso privilegio para E uma nosotros. imensa Y responsabilidade. también una inmensa responsabilidad. É dele que podemos ouvir ou não naquele dia. Es de Él que podemos oír o no en aquel día. Muito bem, servo bom e fiel. Muy bien, siervo bueno y fiel. Foste fiel no pouco. Fuiste fiel en lo poco. Por mais que tenhamos recebido do Senhor, é pouco. Por más que hayamos recibido del Señor, es poco. Mas foste fiel no pouco. Pero fuiste fiel en lo poco. Sobre o muito eu te colocarei. Sobre lo mucho te pondré. Entra no gozo do teu Senhor. Entra en el gozo de tu Señor. Não é essa a gana que está em nossos corações? ¿No es esto lo que anhelamos en nuestros corazones? Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, quanto precisamos aprender da palavra de Deus, ¿cuánto necesitamos aprender de la palabra de Dios desses elementos do serviço, en relación a estos elementos en el servicio? princípios do serviço. Principios del E o que é que servicio. nós temos aqui em Atos 20, a partir do verso 17? ¿Y qué encontramos aquí en Hechos 20 a partir del versículo 17? Antes de iniciarmos ainda, Antes de comenzar todavía, quem é que está falando aqui? ¿quién está hablando aquí? É o apóstolo Paulo, Es el apóstol Pablo, registrado por Lucas. que Lucas registró. Vamos lembrar o que Paulo disse a respeito de si mesmo, Y vamos a recordar lo que Pablo había dicho en relación a sí mismo, além do que já falamos até aqui. inclusive lo que ya hemos dicho hasta aquí. 1 Coríntios 15. En 1 de Corintios capítulo 15, Eu sei que de mim mesmo eu nada sou. yo sé que de mí mismo nada soy. 1 Timóteo capítulo 1. Y en 1 de Timoteo capítulo 1, Eu era um blasfemo, um insolente e um molestador. yo era un blasfemo, insolente y perseguidor. Mas para que o Senhor mostrasse a sua completa longanimidade, Pero para que el Señor pudiese demostrar su completa longanimidad, Ele colocou a sua mão nesse vaso. Él colocó su mano en este vaso. Para qual propósito? ¿Y cuál era el E propósito? ali ele vai usar uma palavra muito importante, Y Él allí va a utilizar una palabra muy importante, que vai servir de base para tudo que vamos ler e meditar aqui, que nos va a servir como base para leer y meditar aquí, em Atos 20. en Hechos O capítulo que foi que 20. ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 1? ¿Qué había dicho allí en 1 Timoteo capítulo 1? Neste vaso, En este vaso, Deus determinou revelar a sua completa longanimidade, Dios determinó revelar su completa longanimidad para que eu servisse de modelo para que yo sirviese de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. para todos los que han de creer en Él para vida eterna. Um modelo, Un modelo uma palavra ousada. es una palabra osada. Queira o Senhor que possamos dizer o mesmo sobre nós mesmos. Que así quiera el Señor que podamos decir esto de nosotros mismos. Que o Senhor também colocou suas mãos em nossas vidas. Que el Señor también ha colocado sus manos en nuestras vidas. Nos buscou lá daquela história sem sentido, Que Él nos buscó de aquella historia sin sentido, sem significado. sin ningún E significado. colocou a mão em nós para quê? Y colocó sus manos en nosotros. ¿Para qué? Apenas para nos livrar do inferno? Solamente para librarnos del Sim, é infierno. uma grande bênção. Sí, es una gran Mas bendición. para que ele colocou suas mãos Pero ¿para em qué nós? colocó sus manos en nosotros? Para formar Cristo em nós. Para poder formar Cristo en nosotros. Para que nós também fôssemos modelos para os que hão de crer nele. Para que nosotros también podamos ser modelos para aquellos que han de creer en Él. Sede meus imitadores, como eu Sede também sou de Cristo. Mis imitadores como yo también soy de Cristo. Foi Paulo também quem disse isso.
Pablo también había dicho esto 1 Coríntios 11:1. en 1 Corintios capítulo 11, ¿Qué más versículo que él 1. dice? ¿Y qué dijo aún más? Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Tudo o que vistes, Todo lo que habéis visto, tudo que ouvistes, todo lo que oísteis tudo que aprendestes de mim, y todo lo que aprendisteis de mí, isso praticai. esto practicad. Quanta ousadia, meus irmãos. Cuánta osadía. Será que nós hermanos. poderíamos dizer o mesmo? ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? Porque ele disse tudo. Porque él dijo todo, Tudo que ouvistes, todo lo que oísteis, tudo que vistes. todo lo que visteis. Testemunho para os olhos. Es un testimonio para los ojos. Ele está dizendo minha conduta, minha vida, meus Él princípios, está minha diciendo, jornada. mi conducta, mi vida, mis principios, mi jornada, Tudo que vistes, todo lo que visteis, tudo que aprendestes, todo lo que aprendisteis, isso praticai. esto practicad, E o Deus da paz será convosco. y el Dios de paz estará con vosotros. Quanta ousadia, Cuánta osadía, mas quanta beleza. pero también cuánta Porque belleza, ele sabe quem ele é. porque él sabía quién él era. Foi isso que vimos na carta a Timóteo. Fue esto lo que hemos visto en la carta en Timoteo. Veja as palavras duras que ele usou referindo-se a si mesmo. Vean aquellas palabras tan duras en relación a sí mismo. Eu era blasfemo, Yo era un blasfemo, insolente ou irreverente un irreverente o e insolente, molestador. y también un molestador. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, quando Lucas escreve o seu livro de Atos, cuando Lucas escribe el libro de Hechos e ele vai registrar palavras de Paulo em Atos 22, y cuando él registra las palabras de Pablo en Hechos 22, Paulo está lembrando da sua história passada. Pablo está recordando de su historia pasada. É um capítulo tão importante. Es un capítulo tan importante Ele se lembra de algo que está incrustado na sua memória. y él recuerda algo que había quedado grabado en su memoria. Ele diz assim: Él dijo así: eu assolei a casa dos santos. yo perseguí o asolé la casa de los santos. Quando eles eram assim perseguidos e eram condenados à morte, Cuando ellos eran así perseguidos y también condenados a la muerte, eu dava o meu voto yo daba mi voto para que eles fossem mortos. para que ellos fuesen muertos. E ele tem uma lembrança muito definida. Y él tiene un recuerdo muy definido. É a lembrança de Estevão, Él recuerda a Esteban, quando Estevão foi apedrejado. cuando Esteban fue apedreado. E aquelas vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, Y aquellos vestidos de Esteban fueron colocados a los pies de Saulo, porque Saulo era a autoridade. porque Saulo era la autoridad. Provavelmente ele era um membro do Sinédrio, Probablemente él era un miembro del Sinédrio, entre o grupo dos 70. entre aquel grupo de los 70. Então as vestes de Estevão foram postas aos seus pés. Entonces los vestidos de Esteban fueron colocados a los pies. Então ele vai registrar assim, conforme ele vai dizer como Lucas registra em Atos 22. Entonces él va a decir, como Lucas lo registra en Hechos 22, Quando Estevão, cuando Esteban, a tua testemunha, tu testigo, teu mártir, tu mártir, estava sendo apedrejado, estaba siendo apedreado, eu estava lá. yo estaba allí. E até guardei as vestes dos que o apedrejavam. Inclusive guardé los vestidos de aquellos que le apedreaban. Que testemunho importante, meus irmãos. Qué testimonio importante, mis amados Sabem por hermanos. quê? ¿Saben por qué? Estevão é como um precursor de Saulo. Esteban es como si fuese el precursor de Saulo. Leia, medite e estude Atos capítulo 7. Lea, medite y estudie Hechos capítulo 7. A pregação de Estevão. La predicación de Esteban. Ele começa desde Abraão, Él comienza desde Abraham. quando o Deus da glória apareceu a Abraão Cuando el Dios de la gloria apareció a e Abraham chamou Abraão da y Mesopotâmia, lo había llamado Abraham de a Mesopotamia, terra dos ídolos. aquella tierra de los E ele vai ídolos. descrevendo a jornada dos patriarcas e do povo de Deus com Deus. Y él comienza a describir la historia de los patriarcas con Dios. E sabe qual é a finalidade? ¿Y saben cuál es la finalidad? Ele vai interpretar qual é o significado da casa de Deus, do templo. Él quería interpretar cuál es el significado de la casa de Dios, el templo. Então ele cita Isaías. Entonces él cita a Isaías, Não habita Deus em santuário feito por mãos humanas. que Dios no habita en un santuario hecho por manos humanas. Então ele vai dizer assim, Entonces él va a decir así, que o significado desse jornadear do povo com Deus no Velho Testamento, él va a decir que el significado del caminar del pueblo de Dios en el Antiguo o Testamento, tabernáculo de Moisés, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, después también en el templo de a Salomón, mesma casa,
es la misma casa. A casa no deserto, o tabernáculo, La casa en el desierto, el tabernáculo e o templo com Salomão. y aquel templo con Salomón. Estevão vai interpretar Y Esteban va a interpretar. e vai dizer que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Y Esteban va a decir que Dios no habita en un santuario construido o hecho por manos humanas. Em resumo, Entonces, en o resumen, Saulo de Tarso Saulo de Tarso nunca ouviu ninguém interpretar as escrituras assim. nunca había escuchado a nadie interpretar las escrituras de tal manera. E aquilo ficou de tal forma gravado dentro dele. Entonces, aquello quedó grabado de tal manera en su corazón, Que- dentro de él. Qual é o tema principal de Saulo? ¿Y cuál es el tema principal de Saulo? É essa casa de Deus, Es esta casa de Dios, que ele descreve de várias maneiras. que él la describe de varias maneras. Corpo vivo de Cristo, Cuerpo vivo de o Cristo, templo do Espírito Santo, el templo del a Espíritu família Santo, de Deus. la familia de Dios. Paulo usa a noiva de Cristo. Paulo también usa la novia de Ele Cristo. usa muitas Él metáforas utiliza muchas para metáforas descrever essa casa de Deus. para poder describir esta casa de Dios. Qual foi a primeira vez que ele ouviu isso? ¿Y cuál fue la primera vez que él escuchó esto? Foi dos lábios de Estevão, Fueron de los labios de Esteban, que ele chamou de o teu mártir ou a tua testemunha. que él había llamado tu mártir o tu testigo. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, esse Paulo que aqui em Atos 20, este Pablo aquí, que está aquí en Hechos 20, com toda a carga do seu coração, con toda aquella carga en su corazón, há algo que pesa sobre mim diariamente. hay algo que pesa sobre mí diariamente. 1 Coríntios 11, En 1 Corintios capítulo 11, 2 Coríntios 11. 2 Corintios capítulo 11, A preocupação com todas as igrejas. la preocupación con todas las Então aqui iglesias. está o apóstolo Paulo. Entonces aquí encontramos a Pablo. Ele está em Mileto. Él está en Mileto E ele chama os anciãos de Éfeso y él hace llamar a los ancianos de para Éfeso ter uma comunhão com eles. para poder tener una comunión ¿Cuál con es el ellos. asunto? ¿Y cuál era el asunto? Serviço ao Senhor. El servicio al Señor. Serviço ao Senhor na casa de El Deus. servicio al Señor en la casa de Então, Dios. nesse lindo texto, Entonces, este lindo texto, nós temos vários princípios espirituais. nosotros podemos encontrar varios principios Porque espirituales eles vão nos nortear. porque ellos nos van a dar un norte. E por que sabemos disso? ¿Y por qué sabemos de esto? Porque esse que está falando aqui Porque este que está hablando aquí é aquele que disse, inspirado pelo Espírito Santo, es aquel que había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, porque essa é a palavra de Deus. porque esta es la palabra de Dios. Ele disse, Deus me constituiu um modelo Él dijo, Dios me ha constituido un modelo para todos que hão de crer nele. para todos aquellos que han de creer en Então, a él. compreensão de Paulo sobre o serviço foi tão profunda. Entonces la comprensión de Pablo sobre el servicio fue tan profundo. Meus irmãos, o Senhor selecionou esse vaso Mis hermanos, el Señor había seleccionado este vaso para, pelo Espírito Santo, para, por medio del Espíritu Santo, escrever a metade do Novo Testamento. escribir la mitad del Nuevo Testamento Em termos de números de livros, en términos de números de libros. 13 livros 13 libros dos 27 do de Novo los Testamento. 27 libros del Nuevo Do Testamento. Novo Testamento. Quanto trabalho do Espírito Santo. Cuánto trabajo del Espíritu Quanta Santo. clareza ele tem sobre o que ele chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Cuánta claridad él tenía en relación a lo que él llama del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Os santos de Deus, há 20 séculos, Los santos de Dios durante 20 siglos têm bebido nessa fonte han bebido de esta fuente, de Cristo, de Cristo, pela palavra, por la palabra, através desse ministério, a través de este o ministerio, ministério do apóstolo Paulo. el ministerio del apóstol Pablo. Como somos gratos ao Senhor. Y cómo somos agradecidos al Então aqui Señor. está ele falando com os anciãos. Entonces él está aquí hablando con los ancianos. Vamos buscar aqui então, desde já, princípios e elementos do serviço. Vamos a buscar entonces desde ya principios y elementos en el servicio. Versículo 17. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A palavra aqui na língua original é presbíteros mesmo. La palabra aquí en el texto original es presbíteros A pronúncia é quase a mesma. y la pronunciación es casi la misma. Agora, o que significa um presbítero no grego? Pero ¿qué significaría un presbítero en el griego? Em termos de linguagem. En términos de la lengua misma. É simplesmente um ancião, alguém mais experiente e mais velho. Es simplemente un anciano, alguien con mayor experiencia. Então, sem dúvida, esse texto toca, sobretudo, os anciãos. Entonces, sin lugar a dudas, este texto toca sobre todo
para los ancianos. Mas preste atenção aqui. Pero presta atención Os aquí. princípios de Deus, Los principios de Dios, os princípios do serviço, los principios del os servicio, elementos do serviço espiritual, los elementos del servicio são espiritual para toda a casa de son Deus. para toda la casa de Dios. E nem mesmo apenas para os irmãos do sexo masculino, Y no solamente para los hermanos del sexo masculino, mas para todos os irmãos. y sí para todos los Os hermanos. irmãos e irmãs. Para los hermanos y también para las Princípios do hermanas. serviço na casa de Deus. Principios del servicio en la casa de Dios. Então, embora essa interlocução seja entre Paulo e anciãos, Entonces, aunque este comunicado sea entre Pablo y los ancianos, nós queremos recolher princípios. nosotros queremos poder buscar aquí principios. Então, não pense que esse texto não fala para você. Entonces, no crea que este texto habla, Não fale para no, você. no le habla a usted, no sea para usted, Porque você não é um ancião na casa de Deus. porque simplemente usted no es un anciano en la casa de Porque nós Dios, estamos buscando os princípios. porque nosotros aquí estamos buscando los principios. Então vamos lá. Entonces, vamos a comenzar. Verso 18. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Cuando vinieron a él, les dijo: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Veja se a palavra me conduzi entre vós. Vean esta palabra, me comporté o me conducí, me conduje entre vosotros. Esse é um testemunho para os olhos, irmão. Este es un testimonio para los ojos. A vida de Paulo era totalmente coerente com a visão que ele tinha de Cristo. Es decir, que la vida de Pablo era totalmente coherente con la visión que él tenía de Cristo. Qualquer incoerência ou qualquer incongruência entre a visão e a vocação Cualquier cosa que no sea la misma con la visión y la vocación é um contra-testemunho. es un contratestimonio. Mas na vida desse servo do Senhor não era assim. Pero en la vida de este siervo del Señor no era así. A sua vocação era um reflexo e uma expressão da sua visão. Su llamamiento o vocación era un reflejo de su visión. Então, a maneira como eu me conduzi entre vós. Entonces, la manera como me he comportado entre vosotros. Atenção para esse próximo verso 19. Fíjense y presten atención al versículo 19. Veja as palavras aqui. Vean las palabras que están aquí. Cuidadosamente. Cuidadosamente. Servindo ao Senhor. Sirviendo al Señor. Servindo a quem? ¿Sirviendo a quién? Ao Senhor. Sirviendo al Señor. Qual é a palavra para servindo aí? ¿Y cuál es la palabra, el significado de la palabra sirviendo allí? É aquele termo grego tão conhecido, Es aquel término griego tan conocido, doulos, doulos, que fala de servir como um escravo. que el significado es de servir como un esclavo. Aliás, Paulo tem um apreço por essa palavra. Y para llamar la atención nuestra, Pablo tiene realmente un aprecio de esa palabra. Ele se descreve como um escravo de Cristo. Él se describe como un esclavo de Cristo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Os ruego pues a vosotros como prisionero de Cristo. Oh, meus irmãos, aí começa tudo. Mis queridos hermanos, ahí comienza todo. Nós não somos prisioneiros de homens. Nosotros no somos prisioneros de Não hombres. somos prisioneiros de doutrinas. No somos prisioneros de Não doctrinas. somos prisioneiros de ministérios. Tampoco somos prisioneros de ministerios. Nós somos prisioneiros de Cristo. Somos prisioneros de Cristo. Rogo-vos, pois eu, Ruego pues o prisioneiro el no Senhor. prisionero en el Señor. E aqui ele diz servindo ao Y Senhor. aquí él dice sirviendo al Señor. Agora temos 3 palavras na sequência aí. Entonces aquí encontramos en la secuencia 3 palabras. Veja como elas são importantes. Vean cómo ellas son importantes. Servindo como um escravo. Sirviendo como un esclavo. De que maneira? ¿De qué A manera? primeira palavra é com toda a humildade. Y la primera palabra que encontramos es con toda humildad. Há um servo do Senhor Hay un siervo del Señor que foi uma fonte da qual vários irmãos beberam e ainda bebem muito. que ha sido una fuente en la cual muchos hermanos bebieron y todavía beben mucho. Andrew Murray. Andrew Murray. Watchman Nee Watchman Nee leu muitos dos seus escritos. ha leído muchos de sus escritos. Esse irmão viveu uma vida profundamente devocional. Y este hermano había vivido de una manera profundamente muy devocional. Afetos e devoção do coração para com o seu Senhor. Afectos E devoção. y devoción para su Señor. E foi um escritor profícuo. Escreveu muitas obras. Y él ha escrito muchas obras, Em torno de 220 livros. en torno más o menos de 220 libros. Impressionante como alguém tão ocupado como ele poderia escrever 220 livros. Y es impresionante, nos llama la atención de cómo alguien tan ocupado como él
consiguió escribir 220 libros. E absolutamente toda a sua literatura Y absolutamente toda su literatura está focada em devoção. está enfocada, su meta es la devoción. Uma das suas obras se chama Y una de sus obras se llama Humildade, Humildad, a beleza da santidade. la belleza de la santidad. Vamos repetir isso. Vamos a repetir esto. Humildade, Humildad, a beleza da santidade. la belleza de la santidad. O que é que nos torna belos diante de Cristo, para com Cristo e uns para com os outros? ¿Qué nos torna bellos para con Cristo y unos entre los otros? Não é nem mesmo quanto conhecemos, No es aún lo que conocemos, nem mesmo da palavra de Deus, ni tampoco de la palabra de Dios, embora é tão importante conhecê-la. aunque sea tan importante conocerla. Mas o que é que nos torna belos aos olhos dele e uns dos outros? Pero ¿qué nos torna bellos delante de Él y unos con los otros? Humildade. La humildad. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada hagáis por partidarismo o vanagloria. Se não somos humildes, Si no somos humildes, nós seremos sectários, vamos a ser sectarios, partidários, vamos a tener partidos propios, divisivos. vamos a ser divisivos. Nada façais por partidarismo Nada hagáis por partidarismo e nem por vanglória. y también tampoco por vanagloria. Se não somos humildes, Es decir, que si no somos nós humildes, vamos buscar glória. nosotros vamos a buscar Mas sabe como é gloria. que nós buscamos glória? Pero ¿saben cómo es que buscamos la gloria? Nós não buscamos glória com as duas mãos aqui na frente. Nosotros no buscamos gloria con nuestras dos manos aquí delante. Uma mão que dá Una mano que da e dá buscando glória. y da buscando gloria. E a outra mão está logo aqui para receber a Y glória. la otra mano está aquí esperando recibir la gloria. Nós buscamos glória assim. Nosotros buscamos gloria de esta manera. Uma mão que dá Una mano que da e outra mão que está aqui atrás. y la otra mano que está aquí atrás. Ninguém vê, Nadie ve, mas nós sabemos. pero nosotros Ela sabemos. está aqui atrás. Está aquí atrás. Buscando o quê? ¿Buscando qué? Reconhecimento, Reconocimiento, gratificação, gratificación, ser honrado, ser honrado, ser apreciado. ser apreciado. Tá? Por quê, meus irmãos? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque o pecado danificou a nossa Porque el natureza. pecado ha dañado nuestra naturaleza. E até que o Senhor venha, Y hasta que el Señor nós regrese, não seremos perfeitos nessa terra. nosotros no vamos a ser perfectos en esta tierra. Vamos ouvir Paulo de novo. Vamos a escuchar a Pablo nuevamente. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Não que eu tenha obtido a perfeição. No que yo haya alcanzado la perfección. Se ele não obteve, o que você acha de você? Si él no había alcanzado, ¿qué piensa de usted mismo? Mas uma coisa eu faço, Pero una cosa hago, esquecendo-me das coisas que para trás ficam olvidándome de lo que para atrás queda e avançando para y as que diante de mim avanzando estão. para las cosas que están delante de mí. Veja o foco de Paulo. Vean cuál era el enfoque de Pablo. Eu prossigo Yo prosigo para o alvo. para la meta. Não é um alvo, No era una meta, entre outros. una entre É muchas. o alvo. Él dijo la meta. Qual é o alvo? ¿Y cuál era su meta? É o prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo. Era el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Que vocação é essa? ¿Y cuál era el llamamiento, la vocación? Vamos deixar que ele mesmo explique. Vamos a dejar que él mismo explique. No seu escrito aos Romanos. Por ejemplo, en sus escritos a los Romanos, Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, verso 29. en el versículo 29, Porquanto aqueles que de antemão ele conheceu, él dice, aquellos que antes ya había conocido, ele os predestinou él los había predestinado para serem conformes ou conformados à imagem do seu filho, para que puedan ser conformados o conformes a la imagen de su hijo, para que o seu filho seja o primogênito entre muitos semelhantes a ele, para que muitos irmãos. su hijo pueda ser el primogénito entre muchos semejantes a él. Essa é a nossa vocação. Y este es nuestro llamamiento. Então, meus irmãos, esse Paulo Entonces, mis hermanos, este Pablo tem tanto a nos dizer sobre humildade. tiene tanto para decirnos en relación a la humildad. Então, ele está dizendo aí para esses anciãos: Entonces, él está diciendo a estos ancianos, vocês sabem que eu servi como um escravo, ustedes saben que yo he servido como un esclavo com toda humildade. con toda humildad. Então ele acrescenta a próxima palavra. Entonces, él añade en la siguiente palabra, Veja a beleza dela. y vean la belleza que hay en ella. Qual é o termo que você tem aí? ¿Cuál es el término que usted encuentra allí? Lágrima. Lágrimas. Humildade fala de caráter. Humildad nos habla en relación al carácter. Por isso, Andrew Murray disse: Por eso Andrew Murray dijo, humildade é a beleza
da santidade. que la humildad es la belleza de la santidad. Não há ninguém que esteja avançando em santidade. No hay nadie que pueda estar avanzando en la santidad. E o que é santidade mesmo? ¿Y qué es la santidad? É semelhança com Cristo. Es semejanza con Cristo. Ele é o santo. Él es el santo. Não há ninguém que esteja avançando em santidade No hay nadie que pueda estar avanzando en la santidad e não esteja avançando em humildade. y no pueda también estar avanzando en la humildad, Porque a humildade é a beleza da santidade. porque la humildad es la belleza de la Então, santidad. humildade fala de caráter. Entonces, humildad nos habla en relación al carácter. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, Porque eu sou manso porque yo soy manso e humilde de coração. y humilde de Quem disse corazón. isso foi o santo de Deus. Quien dijo esto fue el santo de Dios. E vós encontrareis descanso para as vossas almas. Y vosotros encontraréis descanso para vuestras Você já almas. pensou bem nesse versículo? Ya he meditado bien en este Sabe o que ele está versículo. dizendo? ¿Saben lo que él está diciendo? Que a aquí? nossa alma não encontra repouso, não encontra descanso Que nuestra alma no encuentra reposo, no encuentra descanso, de ansiedades, de temores e de etc. ansiedades, de temores, etc. Por qual motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque não somos mansos, Porque nosotros no somos mansos porque não somos humildes. y tampoco somos humildes. Se aprendemos dele, que é manso e humilde, Si aprendemos de él que es manso y humilde, encontramos descanso para as nossas almas. encontramos descanso para nuestras almas. Mansidão e humildade é fonte de descanso. Mansedumbre y humildad son la fuente del descanso. Porque o contrário disso Porque lo contrario de é esto buscar controle. es buscar control. Controle de tudo, controle de todos, Control de todo, control de todos, controle das circunstâncias, control de las circunstancias, enquanto nós não temos controle de absolutamente nada. en cuanto nosotros no tenemos control de absolutamente nada. Então, humildade fala de caráter. Entonces, la humildad nos habla en relación al carácter. E a próxima ¿Y palavra? cuál es la Lágrimas. próxima palabra? Lágrimas. Lágrimas fala de afetos. Y lágrimas nos hablan en relación a los afectos. Não apenas caráter no serviço ao Senhor, No solamente caráter, carácter en el servicio al Señor, mas afetos no serviço ao Senhor. y sí afectos en el servicio al Señor. Servindo ao Senhor com lágrimas. Sirviendo al Señor con lágrimas. Por que Paulo tinha essas lágrimas? ¿Por qué Pablo tenía estas lágrimas? Se você ler o restante do texto até o final do capítulo, Si usted lee lo que resta de este texto hasta el final del capítulo, você vai ver que logo na sequência, o próximo versículo, usted va a encontrar ya en la secuencia, en el próximo versículo, ele disse que ele tanto ensinou publicamente em Éfeso, él dice que había enseñado tanto públicamente en Éfeso quanto de casa em y casa. también de casa en casa. Olha esse casa em casa. Vean esta palabra aquí, de casa en Oh, casa. meus irmãos, é tão triste que às vezes essas coisas são invertidas Cuán triste es cuando estas cosas son invertidas ou mal utilizadas. o mal utilizadas. Aqui, nesse verso, não há um princípio de que a igreja tem que se reunir de casa em casa. Aquí no encontramos un principio de que la iglesia debe reunirse de casa en casa. A igreja reuniu de casa em casa porque esse era o contexto do início da história da igreja. La iglesia se había reunido de casa en casa porque este era el contexto del principio de la iglesia. Não é um molde. No hay un molde. Então, o que significa exortar ou ensinar publicamente de casa em casa? Entonces, ¿qué significa exhortar o enseñar públicamente de casa en casa? Paulo cuidava desses santos de Éfeso domesticamente, Pablo cuidaba de estos santos en Éfeso domésticamente, de casa em casa. de casa en casa. Os assuntos, as lutas, as dificuldades, os desafios, Los asuntos, las luchas, las dificultades, los desafíos, de casa em casa. de casa en casa. Quando nós olhamos a imensidão de visão e entendimento que esse apóstolo teve, Cuando vemos la grandeza de la visión y del entendimiento que este apóstol tenía, talvez nossa tendência de pensamento seja a seguinte: tal vez nuestra tendencia de pensamiento sea la siguiente. ele sendo o mestre que ele era, Él, siendo aquel maestro que era, ele deveria ser um homem dos púlpitos. él debería ser un hombre que estaba siempre en los púlpitos. Não é assim? ¿No es así? Ensinar-vos publicamente, Enseñando públicamente. este tinha o seu lugar, Eso tenía su mas lugar. também de casa em casa. Pero también de casa en casa. E como? ¿Y de qué manera? Com toda humildade, Con toda humildad, caráter carácter e lágrimas, y también lágrimas, afetos. afectos. Em um último encontro que tivemos há umas 3 semanas atrás, En un último encuentro que hemos tenido 3 semanas atrás, nós buscamos tomar todo um tempo juntos no compartilhar da palavra, buscamos tomar todo el tiempo juntos en el compartir de la em uma palabra outra localidade, en otra localidad, compartilhando um pouco sobre a necessidade de afetos, a necessidade do resgate de vínculos espirituais e afetivos.
Estuvimos compartiendo en relación a la necesidad de los afectos y vínculos espirituales. Vínculos espirituais Vínculos que só são espirituales promovidos pelo Espírito Santo, que solamente pueden ser promovidos por el na Espíritu casa de Santo, Deus, en la casa no de corpo Dios, de Cristo, en el cuerpo de Cristo, verdadeiros vínculos, verdaderos de tal vínculos, forma que os irmãos para nós não sejam descartáveis, de tal manera que los hermanos no sean descartables, vínculos espirituais, vínculos mas espirituales, também vínculos afetivos. pero también vínculos afectivos. E podemos meditar em algumas coisas na palavra de Deus dentro desse tema. Y hemos podido meditar en algunas cosas dentro de este tema. E de novo, especialmente nós vemos Paulo falar. Y nuevamente encontramos a Pablo diciendo, Timóteo não foi convertido através do ministério de Paulo. por ejemplo, Timoteo. Timoteo no había sido convertido al Señor por el ministerio de Pablo. Paulo já o encontrou em Listra como sendo um discípulo do Senhor. Pablo ya lo había encontrado en Listra siendo un discípulo del Señor. Mas ele escreve para Timóteo chamando de meu amado filho. Pero él, cuando le escribe a Timoteo, le llama de mi amado hijo. Afetos espirituais. Afectos espirituales. Quando ele se refere à mãe de Alexandre e Rufo, em Romanos 16, Por ejemplo, cuando él llama a la madre de Alejandro y de Rufo, Ela en dice- Romanos 16, ele disse, ela tem sido também mãe para mim. él dijo, ella también ha sido una madre para mí. Que maravilha, meus irmãos. Qué maravilla, mis hermanos. Você sabe que essa mãe de Alexandre e Rufo, muito provavelmente, segundo as Escrituras, era a esposa de Simão, o Cirineu? Usted sabe que probablemente aquella madre de Alejandro y de Rufo, muy probablemente sea la esposa de Simão, o Simón, Cirineu. de Cirene. Aquele Simeão Níger, ou negro, citado em Atos 13. Aquel Simeón o negro citado en Atos 13. Hechos capítulo 13. Aqueles profetas e mestres que estavam na igreja de Antioquia. Aquellos profetas y maestros que estaban en la iglesia en Antioquía. Paulo e Barnabé entre eles. Pablo y Bernabé entre ellos. Manaém, o colasso de Herodes. Manaén, el colazo de Herodes. E ali está citado Simeão Níger, Y ahí también ou negro. encontramos a Simeón Níger, que significa negro. Segundo a maioria dos estudiosos, Y según la mayoría de los estudiosos, o Simeão negro Simeón, el negro, é o Simão de Cirene, o Cirineu, es este Simón de Cirene. agora em Antioquia. Y ahora él está en Antioquía. Dos profetas e mestres em Antioquia. Y él era uno de los profetas y maestros en Antioquía. Saulo não tinha casa em Antioquia. Saulo no tenía casa en Antioquía. E aí ele está morando em Antioquia. Y ahora lo encontramos aquí viviendo en Antioquía. E em Romanos 16, Y ahí en Romanos ele 16, se refere a Alexandre e Rufo. él se refiere a Alejandro y a Rufo E a mãe deles, y también llama a la madre de que ellos, Paulo disse tem sido mãe para mim. a la cual él dijo, ha sido una madre para Então mí. o que entendemos aí Entonces lo que entendemos é que allí Paulo estava vivendo, hospedado na casa de Alexandre e Rufo, es que Pablo estaba viviendo hospedado en la casa de Alejandro y de Rufo, em Antioquia. allí en Por isso ele diz Antioquía. mãe para mim. Por eso él la llama como si fuese Ele una madre para mí. ele chama alguns dos seus companheiros de companheiro de jugo. Y él llama a algunos de sus compañeros como compañeros de yugo, Laços, vínculos e afetos espirituais e tão afetivos. lazos, vínculos y E afetos. afectos espirituales. Então, irmãos, esse é o significado de lágrimas. Entonces, este es el significado de la palabra lágrimas. Paulo não era um profissional do evangelho. Pablo no era un profesional del Evangelio. Você compreende o que isso significa? ¿Usted entiende lo que esto significa? Profissional do evangelho. Un profesional del Evangelio. Profissionais do evangelho não têm lágrimas. Profesionales en el Evangelio no tienen lágrimas. Lágrimas falam de afetos. Lágrimas nos dicen en relación a los afectos. Lágrimas falam de sofrer o sofrimento do outro. Lágrimas nos dicen, nos hablan de sufrir el sufrimiento del otro. Sofrer a necessidade do outro. Sufrir la necesidad del Do otro. contrário, não há lágrimas. Por el contrario, no habrá lágrimas. Então, lágrimas são uma expressão clara de vínculos afetivos. Entonces, lágrimas son la expresión clara de vínculos afectivos. Qual é a terceira palavra aí ¿Y nesse cuál es la versículo? tercera palabra en este versículo? E provações. Y pruebas. 3 palavras tão importantes, não. 3 palabras tan importantes. A primeira, então, Entonces, denota caráter. la primera entonces nos habla en relación al carácter. E a marca por excelência do caráter cristão é a humildade, Y la marca por excelencia en el carácter cristiano es humildad, como já explicamos. como ya hemos explicado. A segunda palavra fala de afetos verdadeiros. Y la segunda palabra nos habla en relación a los afectos verdaderos. Lágrimas.
lágrimas. E a terceira palavra, provações. Y la tercera palabra, pruebas. Olha o que Tiago tem a nos dizer sobre isso. Vean lo que Santiago nos dice en relación a Tiago, esto. capítulo 1, En Santiago capítulo 1, dos versos 2 a 4. a partir de los versículos 2 al 4. Ele vai dizer assim: Él va a decir así: meus irmãos, mis hermanos, tende por motivo de toda a alegria tened por motivo de gran o alegría passardes por várias provações. el pasar por varias pruebas. Alegria em passardes por provações. Alegría en pasar por pruebas. Porque a provação da vossa fé, Porque la prueba de nuestra fe, uma vez confirmada, una vez confirmada, produz produce perseverança. la A perseverancia. provação da fé La prueba de la fe confirmada confirmada produz perseverança. produce perseverancia. Agora ouça isso. Ahora escuche esto. A perseverança deve ter ação completa, La perseverancia debe tener la acción completa para que sejais perfeitos e íntegros, para que podáis ser perfectos e íntegros em nada deficientes. y en nada deficientes. Que compreensão, meus amados. Qué comprensión, mis amados Então Paulo hermanos. usa essa palavra aí, provações. Entonces nesse Pablo texto. utiliza esta palabra pruebas en aquel Então, texto. para o que isso está apontando? Entonces, ¿para qué apunta esto? Constância, En relación a una constancia, perseverança. a una perseverancia. Então, vamos pensar nessas três marcas do Entonces vamos serviço. a pensar en estas tres marcas en el servicio. Primeiro, caráter, En primer lugar, carácter. resumido na palavra humildade. Resumiendo la palabra humildad. Meus irmãos, até mesmo o carisma. Y aún, hermanos, el carisma, E você sabe o que significa carisma, não ustedes é? saben lo que significa carisma. Dom. A palavra dom. caris no grego La palabra caris en griego é graça. es gracia. A palavra carisma Y la palabra carisma é dom. es don. Então, mesmo o carisma, o dom espiritual, Entonces, aún el carisma o el don espiritual, se é colocado sobre alguém que não tem caráter, si es colocado sobre alguien que no tiene carácter, essa é a sua destruição. esta será su O destrucción. seu carisma irá destruir. Su carisma lo habrá de destruir, Porque o fundamento do carisma tem que ser o caráter. porque el fundamento del carisma debe ser el carácter. Do contrário, é como colocar uma espada nas mãos de um menino de 5 anos de Por el idade. contrario, será como darle una espada en un niño de 5 años de Ele edad. não sabe o que faz com aquilo. Y él no sabrá qué hacer con Ele vai aquello. ferir os outros Y él va a herir a los e otros vai ferir a si mesmo. y se va a herir a sí mismo. Isso é carisma sem caráter. Esto es carisma sin carácter. Então, humildade aponta para o cerne do caráter. Entonces la humildad apunta hacia el centro del carácter. Lágrimas para os afetos Lágrima en relación a los afectos. e provações para a constância. Y aquellas pruebas para la constancia. Paulo chega a escrever assim aos Tessalonicenses: Pablo llega a escribir así a los tesalonicenses. que Deus vos conduza ao amor Que Dios nos conduzca al amor e à constância de Cristo. y a la constancia de Cristo. O que é constância? ¿Qué es la constancia? Retidão. Rectitud. Não é caminhar de um lado para o outro assim. No es caminar de un lado hacia el otro así. Hoje temos um princípio, amanhã temos outro Hoy princípio, no tenemos un mesmo principio, assunto. mañana tenemos otro principio. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, a provação da vossa fé produz perseverança. la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Próximo versículo, Próximo versículo. verso 29. 20, perdão, verso 20. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ô, meus irmãos, quanto precisamos valorizar isso? Hermanos, ¿cómo debemos valorar esto? Quando vamos ter comunhão com os santos, seja onde for, Cuando tenemos comunión con los santos en cualquier lugar, o que é que nos esperam? ¿qué nos esperan? Não são cadeias e tribulações. No son cadenas y tribulaciones.
Um quarto arrumado para nós dormirmos. Encontramos una habitación arreglada para poder dormir. Os irmãos nos recebendo com tanto cuidado, carinho, Encontrando a atenção. los hermanos que nos reciben con tanto cariño, atención, cuidado. Qual era a convicção de Paulo? ¿Y cuál era la convicción de A Pablo? cada cidade que ele ia, Él sabía que en cada ciudad que él atravesaría, o que é que eu esperava? ¿qué le esperaban? Cadeias e prisões. Cadenas y prisiones. Verso 23. Versículo 24. 24. Porém, Pero em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ah, meus amados irmãos. Mis amados hermanos, Essas são palavras para serem escritas também tão fundo nos nossos corações. estas palabras deben ser escritas en lo profundo de nuestros Vamos corazones. prestar atenção nelas. Vamos a prestar atención en ellas. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O que é considerarmos a vida preciosa para nós mesmos? ¿Qué sería considerar nuestra vida preciosa para nosotros mismos? Gozar a vida, Gozar de la vida. viver para o bem-estar, Vivir por el bienestar. viver para o prazer, Vivir para el viver placer. para o desfrute, Vivir para el disfrute. viver para as alegrias. Vivir para las alegrías. Meus irmãos, Mis hermanos, nós estamos mergulhados em uma geração como nunca houve, nosotros estamos, mis hermanos, sumergidos en una generación como realmente nunca hubo, por vários motivos nunca houve, por varios motivos nunca hubo, em uma geração completamente hedonista. en una generación completamente hedonista. O que é hedonismo? ¿Y qué sería el hedonismo? Uma paixão pela vida por causa da própria vida. Una pasión por la vida por causa de la propia vida. Um amor aos prazeres da vida. Un amor hacia los placeres de la vida. Hedonismo. Esto es el hedonismo. Nós estamos mergulhados nessa geração. Y estamos sumergidos en esta Para generación. todos os outdoors que você olha, Para todos los lugares que usted ve para toda a mídia e para toda a en propaganda, relación a las propagandas hacia la media, o tema é el tema es viva melhor, viva mejor. satisfaça-se, Eh, satisfaça a si mesmo. Satisfágase a sí mismo. Não permita que ninguém atravesse o teu caminho, No permita que nadie pase por su camino. que nada afete o teu bem-estar. Que nada afecte tu bienestar. É nessa geração que vivemos. Es en esta generación que E vivimos. todas as mensagens ao redor de nós estão falando Y isso. todos los mensajes alrededor nuestro nos hablan sobre esto. O que a Bíblia está dizendo? ¿Y qué es lo que la palabra nos O dice? que esse servo do Senhor está dizendo? ¿Qué es lo que este siervo del Señor nos Em dice? nada eu considero Que en nada considero que a vida seja preciosa para mim mesmo. para que mi vida sea preciosa para mí mismo. Oh, meus amados irmãos. Mis amados hermanos, Deixe-me citar uma ilustração disso, de novo, da boca dele mesmo, em Filipenses capítulo 1. déjenme poder ilustrar esto aún de su boca en Filipenses capítulo 1. Por favor, abra comigo em Filipenses capítulo 1. Por favor, abra en Filipenses capítulo 1. Veja essa ilustração tão enfática do que é não viver para si mesmo. Vea esta ilustración tan enfática de lo que es no vivir para sí mismo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. En nada considero la vida preciosa para mí mismo. Filipenses capítulo 1. Vamos ler Filipenses desde o capítulo 1. verso 19. Desde el versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Preste atenção no verso 20. Presten atención en el versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, Conforme a mi anhelo y esperanza de que em nada serei envergonhado, de que en nada seré avergonzado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será Cristo engrandecido no meu corpo, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, quer pela vida, quer pela morte. o por vida
o por muerte. Que verso penetrante. Qué versículo penetrante. Essa é uma ilustração do que lemos em Atos 20 e 24. Esta es una ilustración de lo que hemos leído en Hechos 20. Em versículo nada 24. considero a minha vida preciosa para que eu a viva, para mim mesmo. En nada considero la vida preciosa para que yo la viva para mí mismo. Qual sentido tem a minha vida? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Paulo está dizendo. Pablo está É diciendo. que Cristo seja engrandecido Es que Cristo sea engrandecido ou magnificado o magnificado no meu corpo, en mi cuerpo, quer pela vida, sea por la vida quer pela morte. o por la muerte. E ele explica o porquê no próximo verso. Y él explica en el siguiente versículo. Então ele diz: por quê? Por eso él dice, ¿por qué? Para mim, viver é Cristo. Para mí el vivir es Cristo E morrer é lucro. y el morir es ganancia. Por que lucro? ¿Por qué es Vamos ganancia? continuar lendo. Vamos a continuar leyendo. Verso 22. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Presta atenção também nesse verso. Presten atención en este versículo. Ele já disse que partir e estar com Cristo, ele vai dizer no próximo verso, Él que va a partir e decir, estar com él Cristo, va a decir en el siguiente versículo que partir y estar con Cristo, para ele é incomparavelmente melhor. para él era muchísimo mejor. Porque morrer assim, como ele descreveu, é lucro. Morir de esta manera, para él, así él lo describió, es ganancia. Qualquer morrer para nós, mesmo como cristãos, Cualquier morir para nosotros, aún siendo cristianos, escute bem, escuche bien, qualquer morrer para nós será perda cualquier morir para nosotros será una pérdida se Cristo não for o nosso viver. si Cristo no fuere nuestro vivir. Mas se Cristo for o nosso viver, Mas si Cristo es nuestro vivir, então todo morrer é lucro. todo el morir será ganancia. Esse é um princípio espiritual. Y este es un principio espiritual. Que é importante meditar sobre ele. Qué importante es meditar sobre esto. Então vamos seguir. Entonces vamos a seguir. Entretanto, já lemos esse verso, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que hei de escolher. Ya hemos leído este versículo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Olha que lindo o verso 23, o Vean próximo. qué lindo el versículo 23. Olha o dilema de Paulo. Vean el dilema de Pablo. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Você está vendo o dilema? Vean el dilema aquí. Eu não sei o que escolher. No sé qué escoger. Eu sou constrangido de um lado e constrangido do outro lado. Estoy constrangido de un lado y también del otro lado. Qual é o lado de cá? ¿Cuál sería el lado de este lado? Cristo, apenas Cristo. Cristo, solamente Cristo. Cristo é meu viver. Cristo es mi vivir. Então morrer é lucro. Entonces el morir será É ganancia. incomparavelmente melhor estar com Ele. Y es incomparablemente mejor estar con Él. Isso é maravilhoso para Paulo. Esto es maravilloso para Pablo. Mas como Paulo não pensa apenas em Paulo, Pero como Pablo no pensaba solamente en Pablo, mas pensava nos interesses, não apenas... Paulo pensava não apenas em Cristo, mas também pensava nos interesses de Cristo. Pablo no solamente pensaba en Cristo, mas también en los intereses de Cristo. Então ele vai dizer assim, Entonces él va a decir así: se estar ainda na minha carne, no meu corpo, si estar aún en mi carne, es decir, mi cuerpo, traz fruto trae fruto para o meu trabalho, o beneficios para mi trabajo, não sei o que hei de escolher. no sé entonces qué escoger. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Vamos a parar un poquito más aquí. Qual é a lição que estamos tendo aqui? ¿Cuál es la lección que encontramos aquí? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. En nada considero mi vida preciosa para mí E mismo. isso foi o que lemos lá em Atos 20 e 24. Esto es lo que hemos leído ¿Qué en que isso Hechos 20, significa? 24. ¿Y qué significa esto? Meus irmãos, o nosso sono natural, o sono da noite, é Isso. uma figura bíblica da morte. Mis hermanos, nuestro sueño natural es una figura de la muerte. Não é assim? ¿No es así? Você se lembra do sono de Adão? ¿Recuerdan el sueño de Adán? Uma figura da morte de Cristo. Una figura de la muerte de Cristo. Quando estamos dormindo, nós estamos como mortos. Cuando estamos durmiendo es como si estuviésemos muertos. Cada vez, cada manhã, Cada que vez, nosso Senhor cada mañana que nuestro Señor renova em nós o fôlego de vida, renueva en nosotros el aliento de vida, é Ele que faz. es Él el que hace. Porque nós podíamos, e isso seria maravilhoso, Porque nosotros podríamos, y eso sería realmente maravilloso, partir para Ele enquanto estivermos dormindo. partir hacia Él cuando estuviésemos pensó durmiendo. nisso? ¿Ya han pensado en esto? Você abre os seus olhos Usted abre sus ojos e você vai ter aquela visão. y va a tener aquella visión. Uma autora de hinos famosa, ela teve um acidente e se tornou cega. Una autora de himnos famosos tuvo un accidente y se tornó ciega.
Certa vez, quando já adulto, caminhando com o Senhor, Y cierta vez, ya adulta, caminando con el Señor, um irmão perguntou assim a ela: un hermano le había preguntado así, qual é o seu maior desejo diante do Senhor? y le preguntó de esta manera, ¿cuál es tu deseo mayor en relación al Señor? Talvez essa pessoa esperasse a seguinte resposta: Tal vez aquella persona esperase la siguiente respuesta, que ele curasse a minha vista, que eu tornasse a ver. que el Señor me curase mi vista y pudiera volver a ver. Sabe o que ela respondeu? Pero ustedes saben lo que ella le Meu maior respondió. desejo é que eu tivesse nascido cego. Ella le dijo así, mi mayor deseo es que yo hubiese nacido ciega, para que a minha primeira visão para que mi primer visión fosse a face do meu Senhor. fuese la faz de mi Señor. Ah, meus irmãos, Mis hermanos, em nada considero a vida en nada considero la vida preciosa para mim mesmo. preciosa para mí mismo. De um e de outro lado estou constrangido. De un lado y del otro estoy puesto en estrecho, Prefiro partir e estar com porque Cristo. prefiero partir y estar con Porque Cristo. para mí viver é Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo Morrer é lucro. y el morir es ganancia. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. Y estar con Él es incomparablemente mejor. Mas se Ele tem renovado o meu fôlego de vida a cada manhã, Pero si Él ha renovado mi aliento de vida cada mañana, se Ele ainda não me tomou para Ele, y si Él aún no me ha tomado para sí, o que Ele deseja? ¿qué desea? O que Paulo tem a nos dizer nesse texto? ¿Qué es lo que Pablo nos dice en este texto? Eu continuo aqui na carne, no meu corpo, Yo continúo aquí en la carne, en mi cuerpo, para o vosso progresso e gozo da fé. para vuestro progreso y gozo en la fe. Ouviu isso com atenção? ¿Ha Não? escuchado bien con atención, Vamos ver essas hermanos? palavras para continuarmos. Vamos a ver estas palabras para poder continuar. Verso 23. En el versículo 23, De um e de outro lado eu estou constrangido, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, tendo o desejo ou anelo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mas por vossa causa. Pero por vuestra causa, Então não considero a vida preciosa para mim mesmo, es decir, que no considero la vida preciosa para mí mismo, mas por vossa causa. pero por vuestra causa É mais necessário que eu ainda permaneça na carne. es necesario que aún me quede en la carne. Não está claríssimo, irmão? ¿No está claro, hermano? Qual era o entendimento de Paulo sobre cada manhã em que o Senhor renovava o seu fôlego de vida? ¿Cuál era el entendimiento de Pablo al ver que el Señor renovaba cada mañana su aliento de vida? Veja a sequência, veja o próximo verso. Vean el siguiente versículo. E convencido disto, Y confiado en esto, nisto o quê? ¿en qué? De que ele permaneceria na carne por vossa causa, Que Él aún permanecería en la carne por vuestra por causa causa. das igrejas de Deus, Es decir, por causa de las por iglesias causa de do Dios, corpo de Cristo, por causa del cuerpo por causa de da Cristo, casa de por Deus, causa de la casa de Dios. porque quanto a ele nada. Porque en cuanto para Él, nada. Eu prefiro partir e estar com Yo Cristo. prefiero partir y É como estar se ele con perguntasse, Cristo. Senhor, por que eu ainda estou aqui? Es como si Él dijera, le preguntase al Señor, Señor, ¿por qué todavía estoy aquí? Eu não tenho nada nesse Yo mundo. no tengo nada en este Eu mundo. não aspiro nada nesse No mundo. aspiro nada en este mundo. Eu não amo esse mundo. Yo no amo este Eu não mundo. vivo para esse Yo mundo. no vivo para Esse mundo não me atrai. Este mundo no me atrae. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo Foi 6. ele que escreveu também. Había sido Pablo el que escribió también. Eu estou crucificado para o mundo. Yo estoy crucificado para el mundo. Mas não apenas isso. Pero no solamente O esto. mundo está crucificado para mim. El mundo me es crucificado para mí. O que ele quis dizer com isso? ¿Qué quiso decir él con Nada esto? no mundo me atrai. Que nada en el mundo me atrae. Cuidado, não aplica essa palavra a você. Cuidado, no aplique esta palabra para sí mismo. É Paulo que está falando. Encontramos a Pablo aquí. Pablo es el que está hablando aquí. O que nós precisamos? ¿Qué necesitamos? Aprender como ele. Aprender como él. Eu aprendi a viver contente. Yo he aprendido a vivir Em contento toda e qualquer situação. en toda y en cualquier Para mim, situación. viver é Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Ele aprendeu o que João também aprendeu. Él había aprendido lo que Juan también había Quando aprendido. um anciãozinho escrevendo a sua epístola. Cuando encontramos a Juan, un anciano ya escribiendo su epístola, Não ameis o mundo, al decir, no améis el mundo, nem as coisas que no mundo há. ni las cosas que están en él. Isso era profundamente verdadeiro sobre Paulo também. Esto era profundamente verdadero sobre Pablo también. Então ele diz, eu estou claro Entonces él dice, yo estoy que a claro cada manhã em que o Senhor me permite viver nessa terra, que cada mañana que el Señor me permite vivir en esta tierra, ele tem só um motivo.
pertenece un motivo. É por vossa causa. Y el motivo de él era vuestra causa. Então, convencido disso, verso 25, Entonces en el 24, versículo 25, confiado en esto, verso 25. E convencido disso, eu estou certo de que ainda permanecerei na carne. y confiado en esto, sé que quedaré en la carne. E como ele termina? ¿Y cómo termina? Olha essas duas palavras. Vean estas dos Para o palabras. vosso progresso Para vuestro provecho e para o vosso gozo da fé. y para vuestro gozo de la Que fe. linda essas duas palavras. Qué linda estas dos palabras. Como é que está em espanhol? Para o vosso, ¿Cómo está en español? Para vuestro provecho y gozo de la fe. o mesmo. Es lo mismo. Para o vosso progresso Para vuestro e para provecho o gozo da fé. y para el gozo de la fe. Vamos entender essas palavras. Vamos a entender estas palabras. Cada manhã que o Senhor me permite estar nessa terra, Cada mañana que el Señor me permite estar en esta tierra, tudo que eu quero é estar com Ele. todo lo que yo quiero es estar con Él. Nada nesse mundo me atrai. Nada en este mundo me atrae. Mas Ele me mantém aqui. Pero Él me mantiene aquí. Por que Ele me mantém ¿Y aqui? por qué Él me mantiene aquí? Para o progresso de outros. Para el progreso o provecho de otros. Para que a igreja progrida. Para que la iglesia Progresso. pueda progresar. Avanço espiritual. Progreso, avance espiritual. Para que o Senhor continue fazendo uso dessa vida tão preciosa. Para que el Señor pueda continuar usando uso de esta vida tan Para preciosa. abençoar o corpo de Cristo. Para poder bendecir el cuerpo Para de Cristo. exortar o corpo de Cristo. Para exhortar el cuerpo Para de Cristo. encorajar o corpo de Para poder Cristo. alentar el cuerpo de Cristo. Para corrigir deficiências, como ele disse em outra carta, Y da también, vossa fé. también para poder corregir deficiencias que él dijo en otra carta de vuestra fe. Esse era o ministério dele. Este era el ministerio. Mas não é de apenas él. para o progresso. Pero no solamente para el progreso. Veja que precioso isso. Vean qué precioso É era para o esto. vosso gozo da fé. Y sí, para vuestro gozo de la fe. Paulo entendia que quanto mais ele continuasse servindo os irmãos, Pablo entendía que cuanto más él continuase sirviendo a com los aquilo que ele hermanos, recebeu do Senhor, con aquello que él había Servindo recibido os del irmãos. Señor, sirviendo a los O que ia hermanos, acontecer? ¿qué iba a o ocurrir? gozo da fé El nos gozo irmãos, de la fe en los a hermanos, fé dos irmãos, en la fe de o los gozo hermanos, deles na fé, el gozo de ellos en la fe iria crescer muito mais. iba a crecer mucho más. E não foi assim. Y no ha sido así. Eles viam mais Cristo através de Paulo. Ellos veían más de Cristo a través de Eles Pablo. amavam mais a Cristo por causa do serviço. Ellos amaban más a Cristo por causa de su servicio. Eles não viam em Paulo alguém que servia o seu próprio ventre, Romanos 16. Ellos no veían a Pablo como si él fuese alguien que sirviera solamente a su propio vientre. Ele vai Romanos dizer, 16. esses tais, Él dice así, estos tales, se referindo a falsos mestres, falsos apóstolos, refiriéndose a falsos maestros o falsos apóstoles, eles não servem a Cristo. él dice así, ellos no sirven a Eles Cristo, servem o seu próprio ventre, ellos sirven su propio suas vientre, paixões, sus propias seus pasiones, desejos. sus propios deseos, sejam desejos materiais ou sejam desejos sean psicológicos, deseos materiales o deseos psicológicos, seja uma realização externa ou seja uma realização interna. sea una realización externa o interna, Não importa. no interesa. no Mas o importa. fato é que o Deus deles era o ventre. Pero él dice que el hecho era que el Dios de ellos era su vientre. Ele diz o mesmo em Filipenses 3. Y él lo repite nuevamente en Filipenses capítulo 3. Meus irmãos, sede imitadores meus. Hermanos míos, sed imitadores de mí E observai aqueles que não andam segundo o modelo que tendes em nós. y observad según el modelo que aquellos que no andan según nosotros, Eles são inimigos da cruz de Cristo. porque ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Você se lembra de Filipenses ¿Recuerdan? 3? Filipenses capítulo 3. O Deus deles é o ventre. El Dios de ellos es el vientre. Mais uma vez ele repete isso. Una vez más, él Deus repite deles esto. é o ventre. El Dios de ellos es el vientre. A sua glória está na sua infâmia. Y su gloria está en su vergüenza. E porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Porque ellos solo se preocupan con las cosas terrenales. Está vendo, irmão? ¿Están viendo, hermanos? E aqui, nesse capítulo dos Filipenses, capítulo 1, ele está dizendo o contrário sobre ele. Y en este capítulo de Filipenses 1, él dice lo contrario acerca de Então, él. essa é uma linda ilustração Entonces, esta es una linda de ilustración Atos 20 e 24. en Hechos 20, 24. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, jovens, adultos, jóvenes, adultos, todos que somos membros do corpo de Cristo. todos nosotros que somos miembros del cuerpo de Quanto Cristo, precisamos aprender do significado dessas palavras. cuánto necesitamos aprender del E significado de temos estas que orar palabras. sobre isso. Y debemos orar en relación a esto. Senhor, eu tenho considerado a minha vida preciosa para mim. Señor, yo he considerado mi vida preciosa para mí. Deixe-me dizer algo para você. Déjenme decirle algo. Entre nós aqui nós temos alguns vovôs. Nosotros aquí, entre nosotros hay algunos abuelos. Ser vovô é uma experiência maravilhosa da vida. Ser abuelo es una experiencia maravillosa de la vida.
Mas sabe, meus irmãos, Pero saben, hermanos, quanto cuidado nós temos que ter cuánto cuidado debemos tener para que nós não vivamos para os nossos familiares. para que nosotros no vivamos para nuestros O familiares. senhor me ouviu bem? ¿Me ha escuchado bien? Se você viver para os seus familiares, Si usted vive para sus familiares, você será compulsivo, usted va a ser compulsivo, controlador, va a ser alguien controlador, absorvente. va a ser alguien que va a ser absorbente. Para mim, o viver é Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Todas as nossas relações humanas Todas nuestras relaciones humanas só encontram o seu eixo solo encuentran su eje quando circundam em torno do próprio Cristo. cuando están haciendo una circulación en torno del propio Cristo. Então há reciprocidade. Entonces aquí encontramos una Reciprocidade. reciprocidad. Então há respeito de limites. Entonces hay un respeto de límites. Então nosso coração não é conquistado por afetos desordenados. Entonces nuestro corazón no es conquistado por afectos desordenados. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Quien ama a su padre o a su madre más que a mí não é digno de mim. no es digno de mí. O que o Senhor quer nos ensinar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere Que essa enseñar? faca precisa entrar nos afetos naturais. Y esta espada debe penetrar en los afectos naturales. Porque afetos naturais são dominantes em si mesmos. Porque los afectos naturales son dominantes en sí mismos. Tomemos cuidado com essas coisas. amados. Tengamos cuidado con estas cosas, mis amados hermanos. Então, Entonces, esse texto de Filipenses ilustra maravilhosamente o Atos 20 e 24. este texto de Filipenses nos ilustra maravillosamente el versículo de Hechos 20-24. Mais uns minutos e já estamos concluindo. Unos minutos más y ya terminamos. Vamos seguir com a leitura. Vamos a seguir con la lectura. Verso 24 ainda. En el versículo 24 aún, Ele diz então que a vida dele não era preciosa para ele mesmo, él había dicho que su vida no era preciosa para sí mismo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério, o serviço que eu recebi do Senhor Jesus. con tal que acabe mi carrera con gozo el servicio que recibí del Señor Jesús. Que serviço era esse? ¿Y cuál era este servicio? Anunciar, Para dar testemunhar o para dar testimonio do Evangelho da graça de Deus. del Evangelio de la gracia de Dios. Veja, ainda temos mais princípios aqui importantes. Encontramos otros principios importantes aquí. Verso seguinte. En el versículo siguiente, Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios não vereis mais o meu rosto. verá más mi rostro. Essa expressão é importante nesse verso porque ela é repetida no final do texto. Esta expresión es muy importante porque es repetida al final del texto. Vamos já adiantar isso aqui mesmo. Vamos a adelantar ahora mismo. Olha o verso 38, o último desse capítulo. Fíjense en el versículo 38, el último de este capítulo. Vamos ler o 37 também. Vamos a leer el 37 también. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Esse beijavam aqui, sabe o que significa? Este besaban aquí, ¿saben lo que significa? Beijar contínuo, Es un besar continuo. ato contínuo. O O beijavam hecho e contínuo. beijavam e beijavam. Es decir, que lo besaban y lo besaban y lo besaban. Significa isso? ¿Qué significa esto? Afetos. Afectos. E veja o verso final. Y fíjense en el último versículo. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro. Não é um lindo versículo? ¿No es un lindo versículo? Ele diz, e acompanharam-no até o navio. Y dice, y le acompañaron hasta el barco. Tão tristes, Tan tristes esses anciãos. estos ancianos. Não é, meus irmãos, porque eles entendiam que havia um mediador entre eles e Cristo. No tenían esta tristeza porque ellos entendían que había un mediador entre ellos y Cristo. Que o mediador era Paulo. Que el mediador era Pablo. Não, não é isso. No es esto. Eles viam nessa vida tão desgastada por amor ao Senhor, Ellos veían esta vida tan desgastada por amor al Señor que agora eles não mais o veriam. que ahora no lo verían más. Então o beijavam afetuosamente. Entonces lo besaban afectuosamente. Mas sabe o que ele tem a dizer nos versos anteriores? Pero ¿saben lo que encontramos en los versículos E anteriores? vamos precisar resumir Y isso. vamos a necesitar É resumir porque esto. Paulo falou assim para eles no verso 32 desse Es capítulo. porque Pablo les había dicho esto en el versículo 32 a ellos. Agora, pois, eu vos encomendo.
Y ahora, hermanos, os encomiendo ao Senhor e à palavra da sua graça. a Dios y a la palabra de su gracia. Ah, que lindo, meus irmãos. Qué lindo, mis hermanos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Literalmente. Literalmente, Vocês não necessitam de mim. es decir, ustedes no me necesitan más. Do que vocês necessitam? Entonces, ¿qué necesitan? Do Senhor Del Señor e da palavra da sua graça. y de la palabra de su gracia. Eu, entre vocês, fui um mensageiro dele. Yo, entre ustedes, he sido un mensajero de Él. Servi, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês. Ustedes saben cómo me he conducido entre vosotros. Com humildade, Con humildad, com lágrimas con lágrimas e provações. y pruebas. Ensinando publicamente de casa em casa. Enseñando públicamente y de casa en casa. Agora não mais vereis o meu rosto, Pero ahora no veráis más mi rostro. mas eu vos encomendo Pero yo os encomiendo ao Senhor, al ao Señor, cabeça da igreja, a la cabeza de la iglesia e à palavra da sua graça, y a la palabra de su gracia, que tem poder para vos edificar. que tiene poder para sobreedificaros. Paulo confia totalmente no ministério do Espírito Santo. Pablo confiaba totalmente en el ministerio del Espíritu Santo. E essa palavra tem poder para vos edificar Y esta palabra tiene poder para sobreedificaros e dar herança y daros herencia entre todos os que são santificados. con todos los santificados. E no verso seguinte ele segue com a marca de caráter dele. Y en el versículo siguiente él continúa con la marca del Oh, carácter. que lindo, irmãos. Qué lindo, Ele hermano. vai dizer: de ninguém eu cobicei nada. Él dice, yo no he codiciado nada de Eu não, nadie. eu não cobicei ouro. Yo no he codiciado Eu não oro. cobicei prata. No he codiciado Eu não plata. cobicei vestes. No he codiciado los vestidos. Essas minhas mãos serviram para o meu sustento Mis manos me han servido para mi propio e sustento. para os que estavam Y comigo. también para aquellos que han estado conmigo. Quando Paulo tinha mais irmãos cooperando com ele no serviço ao Senhor, Cuando Pablo tenía otros hermanos que estaban cooperando con él en el servicio al Señor, ele deixava de fazer tendas él dejaba de hacer aquellas e se entregava tiendas totalmente à palavra. y se entregaba totalmente a la palabra. Quando ele tinha necessidade de trabalhar e fazer tendas, Pero cuando él tenía necesidad de poder trabajar y hacer tiendas, então essa era a profissão dele. entonces esta era la profesión de Fazer él. tendas de couro. Él hacía tiendas de cuero. Há um verso tão impressionante no livro de Atos, Hay un versículo tan impresionante en el libro de Hechos falando sobre isso. diciéndonos respecto a esto. Paulo então trabalhava com as suas mãos fazendo tendas de couro. Pablo entonces trabajaba con sus manos haciendo tiendas de cuero. E ele usava aventais de couro Y él usaba aquellos delantales de cuero para fazer o seu trabalho. para poder hacer su trabajo. E então o livro de Atos vai dizer Entonces el libro de Hechos nos va a decir que así, esses aventais de Paulo, que aquellos vestidos o delantales de o que me Pablo, parece quando leio esse texto, lo que me parece cuando yo leo este é versículo, que ele não tinha consciência disso. es que él no tenía conciencia de esto. Mas esses aventais de Paulo eram levados e postos diante de endemoniados. Pero estos delantales de Pablo eran colocados delante de endemoniados. E os endemoniados fugiam. E E os- os demônios aqueles- fugiam. Demonios huían. Os demônios fugiam dos aventais de Paulo. Aquellos demonios huían de los delantales de Pablo. O que você acha, irmão? ¿Qué piensa usted, hermano? A vida de santidade de Paulo. La vida de santidad de Pablo, Especialmente, como vejo, especialmente como veo, a santidade da sua vida para com o Senhor. la santidad de su vida en relación al Señor, A santidade do seu ofício. la santidad de su Porque oficio, são seus aventais de porque trabalho. eran sus delantales de trabajo Para sustentar-se e também os que estavam com ele. para poder sustentarse y sustentar a Um aquellos que estaban trabalho con él. santo ao Senhor. El trabajo santo para el Señor. Pense nisso. Piensen esto. E esses aventais levados e postos diante de endemoniados. Aquellos delantales eran llevados y colocados delante de endemoniados E os demônios fugiam. y aquellos demonios huían. Que coisa impressionante, Qué cosa impresionante, queridos irmãos. queridos hermanos. Então ele vai dizer: de ninguém eu cobicei, Entonces él dice, de nadie he codiciado, nem ouro, nem prata, nem vestes. ni oro, ni plata, ni vestidos. E sabe o que ele diz ainda nesse texto, no verso 35? ¿Y saben lo que él dice en el versículo 35? Tenho-vos mostrado em tudo isso. En todos he enseñado, Trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Que palavras! ¿Qué palabra? Mais bem-aventurado. Que dijo, más bienaventurado. É dar Es dar
do que receber. que recibir. Seja receber o que for. Sea recibir lo que fuere. Muito mais bem-aventurado é dar honra do que receber Es honra. mucho más bienaventurado dar honra que recibir honra. É dar glória a outro do que receber Es dar glória. gloria a otro que recibir gloria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dios amó de tal manera al mundo que dio. A marca por excelência do amor é dar. Es decir, que la marca por excelencia del amor es dar. Onde há amor, há doação. Donde hay amor, hay donación. E essa foi a vida do Y apóstolo. esta había sido la vida del E apóstol qual Pablo. foi seu supremo modelo? ¿Y cuál fue su supremo modelo? O seu bendito Senhor Jesus. Su bendito Señor Jesús. Foi isso que ele escreveu aqui. Fue lo que él había escrito aquí, Recordando as palavras do Senhor Jesus. recordando las palabras del Señor Jesús. A palavra bem-aventurado na Bíblia Y la palabra bienaventurado en la Biblia significa extremamente feliz, significa extremadamente feliz, gozoso. gozoso. Agora, por último, para Y concluir, por último, para poder terminar, verso 27. en el versículo 27, 27 do capítulo 20 mesmo. 27 del capítulo, Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Está vendo aí o quebra-cabeça de novo que nós falamos? ¿Están viendo nuevamente el rompecabezas que habíamos hablado? Paulo não era um pregador de verdades específicas. Pablo no era aquel predicador de verdades específicas. Ele pregava todo o conselho de Él Deus. predicaba todo el consejo É de claro Dios. que dentro desse conselho de Deus há coisas específicas. Está claro que dentro de aquel consejo de Dios habían cosas específicas. Mas, irmãos, que cuidado precisamos ter Pero ¿cuánto cuidado necesitamos tener para que não nos tornemos especialistas em determinadas verdades. para que no nos tornemos aquellos especialistas en determinadas verdades? Compreende o que isso significa? ¿Entiende lo que esto significa? Sabe qual é o problema disso? ¿Saben cuál es el problema de esto? Nos tornarmos porta-vozes de uma verdade particular como sendo nossa ênfase. Tornarnos aquellos portadores de una verdad particular y dándole énfasis Desequilibrada. de una manera desequilibrada, De outras ênfases. es decir, de otros énfasis. Então, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Porque E não é o ruim. último princípio que vamos destacar. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el último principio que vamos Presta a atenção. destacar, preste atención, Cuidai de vós mesmos. por tanto, mirad por vosotros mismos. Que lindo princípio. Qué lindo este Vamos principio. pensar sobre os anciãos aí em primeiro lugar. Vamos a pensar en primer lugar de los ancianos. Quão necessário é um vínculo espiritual e afetivo entre os anciãos. Cuán necesario es un vínculo espiritual y afectivo entre los E ancianos. talvez o primeiro motivo para isso nós já mencionamos. Y tal vez el primer motivo para esto ya hemos Não mencionado. somos profissionais do Evangelho. Que no somos profesionales del O Evangelio. Evangelho não tem profissionais. El Evangelio no tiene O profesionales. Evangelho tem testemunhas. El Evangelio tiene testigos. Então, cuidai de vós mesmos Entonces, mirad por vosotros mismos e de todo o rebanho. y por todo el rebaño. Cuidado com a próxima palavra, que Tenha na tradução cuidado. que estou lendo é sobre. Tengan cuidado con la próxima palabra que en la traducción que leo es sobre. Como está em espanhol? Sobre el rebaño en que el Espíritu Santo. Sobre também, igual. Sim, Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. sim. Por todo. A palavra no original grego é en, E-N. La palabra en el original griego es en. Então a tradução dessa preposição Entonces, la traducción de esta preposición, mais adequada la más adecuada, seria: cuidai de vós mesmos sería cuidar de vosotros e mismos de todo o rebanho, y de todo el rebaño, entre o qual, entre el cual, e não sobre o y qual, no sobre el cual. entre o qual, no meio do qual, Entre el cual, en el medio del cual, o Espírito Santo vos constituiu. el Espíritu Santo os ha constituido. Vocês estão vendo quantas palavras importantes? Ustedes están viendo cuántas Quem é palabras que constitui importantes. anciãos? ¿Quién es aquel que constituye ancianos? É uma votação da Assembleia? Es una votación de toda la asamblea. Quem constitui anciãos? ¿Quién constituye ancianos? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Qual é o processo pelo qual o Espírito Santo designa anciãos? ¿Cuál es el proceso por el cual el Espíritu Santo designa ancianos? Vamos guardar isso, irmão. Vamos a guardar esto, hermanos. A medida de Cristo que há neles. La medida de Cristo que hay en ellos. Assim que o Espírito Santo designa anciãos. Es así como el Espíritu Santo designa A ancianos. medida de Cristo
que há neles. la medida de Cristo que hay en ellos. É isso que constitui um ancião. Esto es lo que constituye un anciano. Por isso, quando Paulo pensa nesses anciãos de Jerusalém, como ele fala escrevendo aos Coríntios, Por eso Pablo dice, cuando piensa de estos ancianos en Jerusalén, ele escribiendo a diz los que quando ele Corintios, foi a Jerusalém, ele buscou essas pessoas. al escribir a los Corintios, él dice que fue a Jerusalén y buscó a aquellas personas, Olha o termo que ele usa. y vean el término que él Que usa, eram reputados como colunas. que eran destacados como columnas. O que é uma coluna? ¿Qué sería una Para columna? que serve uma coluna? ¿Para qué sirve una columna? Não, você pode erigir uma coluna como objeto de decoração. Usted, por ejemplo, puede levantar una columna como un objeto de decoración, Mas então isso não é uma coluna. pero entonces eso no es Isso una seria columna. um obelisco, uma Eso coisa sería más o qualquer. menos como si fuese un obelisco. O que é uma coluna? ¿Qué sería una Qual columna? a finalidade de uma coluna? ¿Cuál es el fin o propósito de una columna? Sustentação. Sustento. Sustento do quê? ¿Sustento de qué? Do testemunho do Senhor. Del testimonio del Señor. Então, o que é um ancião? Entonces, ¿qué sería un anciano? Segundo a medida de Cristo que há nele. Según la medida de Cristo que hay en E él o sustento do testemunho do Senhor. y el sustento del testimonio del Señor. Em que aspecto? ¿En qué aspecto? Ou em quais aspectos? ¿O en cuáles aspectos? Nós já vimos. Ya hemos visto. Primeiro, En primer lugar, caráter. carácter, Com toda humildade. con toda humildad. Segundo, En segundo lugar, vínculos vínculos afetivos. afectivos, Lágrimas. lágrimas. Terceiro, En tercer lugar, provações. pruebas, Constância. constancia, Perseverancia. perseverancia. Essas são as marcas de um ancião. Estas serían las marcas de un anciano. Então, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Entonces el Espíritu Santo se ha constituido como obispos. Ah, aqui tem outra verdade muito importante nesse Y versículo. aquí también encontramos otra verdad tan importante. Por en este favor, versículo. irmão, preste atenção. Por favor, hermano, presta Com atención. quem Paulo está falando? ¿Con quién Pablo estaba hablando aquí? Ancianos, Él estaba hablando con ancianos, presbíteros. con presbíteros. Como Paulo chama aqui como? no verso 28? ¿Y cómo Pablo los llama aquí en el versículo 28? Episcopos, Episcopos, supervisores. supervisores. Esse epi Este epi tem a ideia de esse sobre. tiene la idea en relación a sobre. Aqui sim. En este lugar sí. Aqui é o epi. Aquí encontramos el epi. Não é o em que Não nós é citamos antes. que hemos citado antes. Então o Espírito Santo vos constituiu anciãos entre o corpo de Entonces Cristo. el Espíritu Santo se ha constituido obispos entre el cuerpo de Cristo. Para que então haja episcopado, uma supervisão. Para que pueda haber entonces una episcopado, una supervisión. Supervisionar. Supervisionar. Assim como numa casa. Así también como es en una O casa. que faz o pai e a mãe numa casa? ¿Qué hacen el padre y la madre en una casa? São cegos? São cegos? Son ciegos. Qual é a principal função deles? ¿Cuál es la principal función en ellos? Supervisão. Supervisionar. Observar tudo. Es decir, observar todo. Assim na casa de Deus. Así también es en la casa de Dios. Agora, como é que Paulo também os chama nesse texto? ¿Cómo es entonces que Pablo también los llama en O este Espírito texto? Santo vos constituiu episcopos, Que el Espíritu supervisores, Santo os ha puesto por episcopos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus. para apacentar la iglesia del Señor. Olha que lindo. Vean qué lindo. Paulo chamou esses anciãos, digamos, de três coisas. Entonces vemos que Pablo ha llamado a estos ancianos de tres cosas. Eles são os presbíteros, Ellos son los presbíteros, eles mesmos são os bispos, ellos mismos son los obispos, os supervisores, es decir, los os supervisores, episcopos, los episcopos, e eles são também pastores. y ellos también son los pastores. Porque a finalidade dele é cuidar deles, é cuidando de si mesmos, eles vão cuidar do rebanho. Porque el fin de cuidar de sí mismos es también cuidar del rebaño. E isso é pastorear. Y esto es pastorear o apacentar. E ele vai dizer apacentar a igreja de Deus. Para apacentar la iglesia del Señor. E outra frase maravilhosa. Y encontramos aquí otra frase Porque ele maravillosa. está falando de Deus, certo? Porque él está hablando de Dios, ¿no es así? Olha como ele não diz aí igreja de Cristo. Vean cómo aquí él nos dice la iglesia de Ele Cristo. colocou a ênfase na própria divindade. Él ha colocado aquí el énfasis en la propia divinidad. Então ele diz igreja de Deus. Entonces él dice la iglesia de Dios. Que ele, Deus, Que él, Dios, comprou com seu próprio compró sangue. con su propia o ganó con su propia O sangre. sangue de Deus. La sangre de Dios. Onde é que o sangue de Deus foi derramado? ¿Dónde encontramos que la sangre de Dios ha sido O derramada? verbo que estava com Deus E e aquele- que é Deus
de que el verbo que estaba con Dios y es Dios se fez carne se hizo e carne habitou entre nós. y habitó entre O nosotros. sangue do Filho de Deus La sangre del Hijo de Dios para o resgate da igreja de Deus. para el rescate de la iglesia de Dios. Um certo irmão do passado, compartilhando esse versículo, sabe o que ele disse? Un cierto hermano del pasado compartiendo en este versículo, él dijo así, E aí vamos terminar aqui. y vamos a terminar aquí. Olha o que ele disse. Escuche lo que él dijo. Não há uma função mais sublime aos olhos de Deus nessa terra No hay una función más sublime en la faz de la tierra do que a função de um ancião na casa de Deus. en relación a la función de un anciano en la casa de Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque segundo entendemos claramente do Novo Testamento, Porque según entendemos claramente en el Nuevo Testamento, as igrejas de Deus são assembleias locais, las iglesias de Dios son asambleas locales, administradas localmente. administradas localmente. Todas elas têm o próprio Cristo como sua cabeça. Todas ellas tienen el propio Cristo como su cabeza, Assim como ele é a cabeça de todo o corpo. así como Él es la cabeza de todo el cuerpo. Mas cada igreja tem a sua expressão. Pero cada iglesia tiene su propia expresión. Então, os anciãos naquela assembleia, Entonces los ancianos en aquella que asamblea, cuidam dessa assembleia, que cuidan de esta asamblea, que ensinam nessa assembleia, que también enseñan en esta que asamblea, sofrem por essa assembleia, que sufren por esta asamblea, a quem eles têm que responder? ¿a quién deben responder? A um apóstolo? ¿A un apóstol? A um ministério externo? ¿A un ministerio externo? A quem eles vão responder? ¿A quién deben responder? Ao próprio Senhor Jesus. Al mismo Señor Jesús. Cuidai de vós mesmos. Cuidad de vosotros Cuidai do mismos. rebanho que vos foi confiado. Cuidad del rebaño que os ha sido Vocês são encomendado. anciãos. Ustedes son ancianos. Segundo a medida de Cristo que há em vocês, Y según la medida de Cristo que hay en ustedes, sejam colunas para o rebanho. sean columnas para el rebaño. Sofram pelo rebanho. Sufran por el rebaño. Cuidem do rebanho. Cuiden del rebaño. 1 Pedro capítulo 5. En 1 de Pedro capítulo 5, Pastoreai o rebanho de Deus. pastoread del rebaño de Dios. Não por ganância. No por ganancia, Não como dominadores. no como Mas dominadores, de boa vontade. mas de buena voluntad. E aí Paulo vai dizer: Y allí encontramos que Pablo dice o Espírito Santo vos constituiu que el Espíritu Santo os ha constituido para então pastoreares a igreja de Deus, para apacentar la iglesia de que Dios, ele comprou que Él compró com o seu próprio sangue. con su propia sangre. Então não há uma função mais elevada. Entonces no encontramos otra función más elevada. Nenhum ministério Ningún ministerio pode interferir na vida de uma assembleia local. puede interferir en la vida de una asamblea local. Por isso a função dos anciãos é tão importante. Por eso la función de los ancianos es tan importante. O apóstolo João, El apóstol Juan, esse apóstolo do Cordeiro, este apóstol del Cordero, ele tinha algo a dizer a uma assembleia determinada. él tenía que decirles algo a una asamblea determinada. Mas havia uma pessoa lá, Pero encontrábamos a una persona que estaba allí, Diótrefes. llamado de Diótrefes. E João o nomeia Y Juan lo nombra. e diz: Diótrefes, Y él dice así, que Diótrefes, gosta de exercer entre vocês a primazia. que le gusta siempre tener la preeminencia. Ele não nos dá acolhida. Él no nos recibe. O que João poderia dizer? Entonces, ¿qué podría decir Juan? Pensemos assim. Pensemos así. Ele poderia dizer: Él podría decir, Diótrefes, Diótrefes, quem é você? ¿quién eres tú? Você se lembra quem sou eu? ¿Tú recuerdas quién soy yo? Eu sou João, Yo soy Juan, o apóstolo do Cordeiro. el apóstol del Cordero, Aquele que teve a maravilhosa visão de Patmos. aquel que ha tenido aquella maravillosa visión en Aquele que Patmos, deitou a cabeça no peito do Senhor. aquel que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Então você, por favor, saia da frente. Entonces, por favor, salga de adelante mío, Porque eu tenho algo para dizer para essa assembleia. porque tengo que decirles algo a esta asamblea. O apóstolo João fez isso? ¿El apóstol Juan hizo esto? Não. No. Por quê? ¿Por qué? Porque as assembleias têm supervisão local. Porque las asambleas tienen una supervisión local. E Diótrefes vai responder diante do Senhor. Y Diótrefes va a responder delante del Señor. Porque os anciãos são responsáveis Porque los ancianos son por responsables reconhecer ou não reconhecer por reconocer o no reconocer qualquer ministério. cualquier ministerio. Aliás, eles devem fazer isso. En realidad él dice, deben hacer esto. Apocalipse capítulo 2. Apocalipsis capítulo Carta 2, para a igreja de Éfeso. en aquella carta a los Efesios.
Uma igreja local. Era una iglesia local. Aqui está ela em Atos 20. Aquí la encontramos en Os Hechos 20. presbíteros de Éfeso. Eran los presbíteros de Éfeso. E quando João escreve para eles em Apocalipse 2, Y cuando Juan les escribe en Apocalipsis capítulo o 2, que foi que ele disse lá? ¿qué les había dicho allí? Tendes provado os falsos apóstolos Habéis probado los falsos e apóstoles os achastes mentirosos y los hallasteis mentirosos e não deram acolhida a eles. y no les recibieron a ellos. É isso que os anciãos devem fazer. Esto es lo que los ancianos deben Porque hacer. não pode haver ingerência de uma obra externa sobre uma igreja local. Porque no puede haber la injerencia de una obra externa Sobre uma assembleia local. sobre una asamblea local. Oh, irmãos, isso é tão importante. Hermanos, esto es tan importante Porque quando isso não é visto com clareza, porque cuando esto no es visto con o claridad, que acontece? ¿qué va a ocurrir? Esses enormes sistemas piramidais, Estos enormes sistemas piramidales que tem uma pessoa como cabeça, que tienen una persona como la cabeza, coordenando toda uma estrutura. coordinando toda una estructura, Isso não é o princípio de Deus. este no es el principio de Dios. E finalmente, então, Y finalmente, entonces, uma última nota. la última nota, Usamos todo o tempo disponível. hemos usado todo el tiempo disponible. Então tem que terminar aqui. Tem Entonces, 2 minutos Necesito terminar en 2 minutos para as 9h30. para las 21 y E 30. vou terminar aqui. Y voy a terminar Tem aquí. mais uma nota aí nesse capítulo. Encontramos una nota más en E este sabe capítulo. qual é? ¿Saben cuál es? Escute isso. Escuche esto, Eu sei que depois da minha partida, porque yo sé que después de mi partida, entre vós entre vosotros penetrarão entrarán lobos vorazes. lobos voraces, Não pouparão o rebanho. lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oh, meus amados irmãos, Mis amados hermanos, que desafio para os anciãos. qué desafío para los ancianos. Quantos lobos em pele de cordeiro. ¿Cuántos lobos en pieles de cordero? Como nós vamos distingui-los? ¿Y cómo vamos a poder distinguirlos? Discernimento espiritual. Discernimiento espiritual. Onde está o Senhor? ¿Dónde está el Señor? Nessa palavra, En esta palabra, nesse ministério, en este ministerio, nessa obra. en esta obra. Onde está o Senhor? ¿Dónde está el Señor? Quanta necessidade de discernimento. Cuánta necesidad de discernimiento. Então, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entonces, lobos rapaces que no preservarán al rebaño. E se você seguir o texto aí, ele termina assim. Y si usted continúa con el texto, él termina así. E que então, o objetivo deles, Y que el objetivo de ellos, ouça isso, escuche esto, é arrastar discípulos atrás deles. es arrastrar tras sí a los discípulos. Ouviu bem isso, ¿Ha irmão? escuchado bien esto, hermano? Quando um serviço na casa de Deus Cuando encontramos un servicio en la casa de Dios visa, tem por intenção fazer adeptos de si mesmo, que tiene la intención de hacer discípulos de sí mismo, isso é espúrio, esto falso. es algo falso. Toda pregação que não tem Cristo como centro, Toda predicación que no encontramos a Cristo como el centro, que de alguma maneira chama atenção para o próprio ministro, que de alguna manera llama la atención para el mismo ministro, qual é a finalidade? ¿cuál sería el fin? O que esse texto está dizendo? ¿Qué está diciendo aquí este texto? Fazer discípulos de si mesmo. Hacer discípulos de sí mismo. Arrastar discípulos atrás deles. Arrastrar discípulos atrás de Esse é ellos. outro princípio muito Y importante. este es otro principio Nós muy não somos importante. discípulos de homem nenhum. Nosotros no somos discípulos de ningún hombre. Nós não fazemos discípulos de homens. Nosotros no hacemos discípulos de hombres. Qual é nosso serviço na casa de ¿Cuál es Deus? nuestro servicio en la casa de Se Dios? nós somos discípulos de Si Cristo, nosotros somos discípulos de Cristo, então é fazermos outros discípulos para Cristo. entonces hacemos otros discípulos para Cristo. E vivemos juntos como discípulos de Y Cristo. vivimos juntos como discípulos de Cristo. Ouça isso para terminar. Escuche esto para terminar. Serviço. Servicio. Servir uns aos outros. Servíos unos a los Os otros. discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. Servir uns aos outros. Servíos unos a los Cada otros. um Uno conforme o dom que recebeu. conforme al don que ha recibido. 1 Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Como bons despenseiros Como buenos administradores da multiforme sabedoria de de Deus. la multiforme sabiduría Se alguém de Dios. fale de acordo com os oráculos de Deus. Si alguien habla, hable de acuerdo a los oráculos de Dios. Não fique inventando coisas. No invente cosas. Não vá além das escrituras. No vaya mucho más allá de las escrituras. Não fique anunciando interpretações próprias. No anuncie interpretaciones Eu penso, propias. eu acho. Yo pienso, yo creo. Fale segundo os oráculos de Deus. Hable según los oráculos de Dios. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Si alguien sirve, haga según la fuerza que Dios E suple. Pedro termina Y assim: Pedro termina para que em así. todas as coisas seja Deus glorificado. Para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Meus amados irmãos. Mis amados hermanos. Que regra para nós, não é? Qué regla para nosotros, ¿no es Sabe o así? que há de maravilhoso aí?
¿Saben lo que me parece muy maravilloso aquí? Graças a Deus. Gracias a Dios. Nosso Senhor disse assim: Nuestro Señor Jesús ha dicho así: minhas ovelhas ouvem a minha voz. mis ovejas escuchan mi voz Não seguem a voz de estranho. y no siguen las voces Bendito extrañas. sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nós somos capazes de reconhecer. Nosotros somos capaces de reconocer. Basta que nosso coração esteja limpo para com o Senhor. Basta que nuestro corazón esté limpio para con el Se Señor. nosso coração não estiver limpo, o nosso discernimento estará afetado. Pero si nuestro corazón no estuviera limpio, nuestro discernimiento será afectado. Bem-aventurados os limpos de coração. Bienaventurados los limpios de corazón, Eles verão a Deus. porque ellos verán a Dios. Eles terão discernimento. Ellos tendrán O discernimiento. Senhor está aqui. El Señor está O Senhor aquí. está nessa palavra. El Señor está en O esta Senhor está palabra. nesse serviço. El Señor está en este servicio. E essa é uma responsabilidade principal, não única, Y esta es una responsabilidad principal, no única, dos anciãos. de los ancianos. Então, meus irmãos, esse breve texto Entonces, hermanos, en este breve texto, são poucos versículos, son pocos versículos, mas quantos princípios maravilhosos temos aí. pero cuántos principios maravillosos encontramos Tanto allí, de caráter quanto de serviço. tanto de carácter como de Que o servicio. Senhor continue falando no Y nosso que el coração. Señor pueda continuar hablando en nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Por favor, irmão. Pode orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado en esta noche. Que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, para que te podamos servir como tú quieres, Señor. Amém. Encuentre y recupera en nuestros corazones, Señor, la devoción, el amor por ti, Señor. Te pedimos que nos continúes hablando, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amém.